Sim. Olá, pessoal, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A mesa aqui já está presente a nossa comandante do 25º BPM, Coronel Andréia Ferreira Campos, representando aqui 7 municípios, o 25º BPM. Nós estamos aqui também com a presença, também membro nato da 126DP, representando o doutor Felipe, o delegado doutor Alessandro, delegado adjunto. Nós temos aqui também o secretário de Ordem Pública, Coronel Leandro, representando a Prefeitura de Cabo Frio e a segurança pública da nossa cidade. Se quiser ficar presente aqui, o Matias, comandante e o capitão Matias, comandante da primeira companhia, e Machado, né? Isso. Machado, que é tenente, né? Não, capitão. O capitão Machado, que representa o comando da 8ª Companhia de Tamoios. Então, em nome de Deus, todo poderoso sempre, né? Nosso Pai, a gente abre essa reunião e vamos iniciando aqui. Quero agradecer a todos, quero agradecer a representação aqui da Patrulha Maria da Penha presente, agradecer também a Comissão de Segurança Pública da Alerj, Carlos Eduardo aqui, assessor do deputado estadual Márcio Gualberto, presente aqui representando a Comissão de Segurança Pública da Alerj. Agradecer aqui a todos os presentes, né, com a sua representação de Tamoios, que é importante, são pessoas que eu conheço de Tamoios. Sueli, que administra um grupo também de WhatsApp, Andréia Logão, que tem projeto social aqui, atua bastante, Alan Melo também, atuante aqui, você que eu não... Ivanildo. Ah, que bom que você veio, Ivanildo, tudo bom? Obrigada, tá? A próxima reunião vai ser lá no teu espaço, tá bom? E agradeço aqui ao Cláudio, né, ao Marquinho, que é o dono daqui do espaço, ao Marcos por esse espaço super bacana, que ele também está abrindo agora aqui em Tamoios. Então a gente já fica aí com essa representação desse espaço, aberto também para o 25º BPM, como ele colocou, o que precisar aqui do espaço. Ivanildo também abriu portas para a gente, para a próxima reunião que vai ser realizada em Tamoios, também com o espaço dele que está sendo aberto. Onde fica, Ivanildo? Florestinha. No Florestinha. Então a gente vai estar falando, e você também é presidente da associação de lá, não é? Isso. Tá, a gente vai falar também sobre isso. Então, a reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública, e aqui a representação também do ISP, né? Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Deixar aqui o meu respeito e meu abraço ao capitão Matheus também, e iniciar aqui essa reunião. Deixar a Coronel Andréia dar aí as boas-vindas a vocês. Bom dia a todos. Que nós tenhamos uma boa reunião, possamos discutir de forma ordeira, pacífica e os assuntos que são inerentes não só à região de Tamoios, do Namar, mas também de toda Cabo Frio. Bom dia. Aqui também vou passar a fala de boas-vindas para o nosso delegado, o doutor Alessandro, representando a 126DP. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui, uma satisfação imensa, que a gente dê continuidade ao que foi tratado nos outros encontros, que vocês tragam para a gente o feedback que está funcionando, aquilo que a gente traçou, e novas sugestões para que a gente possa prestar melhor ainda a segurança pública que a gente vem buscando prestar, enquanto fazendo o melhor que a gente tem em mãos, enquanto não tem mais para fazer melhor ainda. Passo também a fala aqui para o nosso secretário de Ordem Pública, Coronel Leandro, representando a Prefeitura e o prefeito da cidade de Cabo Frio. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez, Patrícia, pelo convite. E salientar aqui, né, que acreditamos que o município possa contribuir de certa forma para a segurança pública, né? Embora a nossa secretaria seja também com a denominação, né, de segurança, mas aspectos, os atores maiores são a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas a gente entende que o município pode contribuir. Bom, obrigado. Antes de começar aqui, eu também quero falar
sobre a atuação que a Guarda Municipal vem realizando. Hoje nós estamos aqui em Tamoios, mas eu queria parabenizar a Guarda Municipal na presença do secretário, Coronel Leandro, pelas ações que tem realizado. A gente sabe que está aí ainda em início de governo, né, secretário? Mas a gente entende que a dedicação, o empenho da Guarda Municipal tem sido muito grande. Aproveito estar presente aqui hoje em Tamoios para pedir a atenção especial e um reforço também para cá. A gente também precisa que, de repente, possa ter mais de uma viatura para a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, para que ela também possa atender as mulheres aqui em Tamoios. Eu que sou superintendente dos direitos da mulher de Cabo Frio, sei da necessidade que isso tem, mas também sei que do esforço da Regiane, do esforço da equipe da Patrulha Maria da Penha, que se estende aí, né, para poder, como braço, para poder atender. Mas também agradecer o grupo da Romu, que tem atuado muito aqui em Tamoios. O grupo da Romu, ele às vezes faz até esse trabalho da atenção da própria Patrulha Maria da Penha, que às vezes tem que estar ausente por ter demandas lá, e aí a gente vê o grupo da Romu aqui muito atuante, e queria deixar isso registrado. E que tenha mais presença da Guarda Municipal também, se possível, até na via, para evitar acidentes também, e também juntamente com a mobilidade, a gente deixa registrado aqui, que isso que eu estou falando não é um pedido da Patrícia. O que eu estou falando é um pedido da comunidade, que eu acompanho em todos os grupos de WhatsApp, que eu acompanho lá nos meus grupos de segurança pública que eu administro. Então, assim, que sempre tem, todo dia praticamente, um acidente de moto, uma morte. Praticamente, assim, a gente às vezes tem dias em Tamoios, aqui na Amaral Peixoto, de ter 3, 4 acidentes num dia, às vezes 2 mortes. Então, a gente precisa de uma atenção da mobilidade com urgência, em parceria com o governo do estado, que seja, mas que, assim, seja visto isso, principalmente nas sinalizações, que aí eu acho que é até mais mobilidade do que guarda, né? Mas a guarda também que se faça presente também, tá? Queria também deixar aqui registrado os meus parabéns e o meu agradecimento à Patrulha Maria da Penha do 25º BPM, que vem realizando um trabalho fabuloso. A gente tem visto aí essa integração, esse pegar, levar essa mulher assistida, essa vítima, com todo cuidado, com todo carinho. E a gente participou de um evento que ocorreu, e esse evento foi com a presença de juízes, né, e juízas, promotores no fórum, e foi o aniversário da Patrulha Maria da Penha. E a gente viu ali a importância desse atendimento, tanto da patrulha da guarda, quanto da patrulha do 25º, que passa a constar nos autos, e pouca gente sabe disso, mas até toda a atuação, todo o trâmite da equipe, até o nome, porque normalmente a assistida, a vítima, né, ela relata isso, né? Então, que seja muito cuidadoso esses relatórios, que esses relatórios tenham ali todo um detalhamento de tudo que ocorreu, de todo o acompanhamento, porque eu já ouvi do promotor do Ministério Público a seguinte frase: o detalhamento e esse relatório desse atendimento, ele faz toda uma diferença para a gente manter o cara preso ou não, manter o agressor preso ou não, ajudar e auxiliar mais a vítima ou não. Então fica aqui o meu recado, tá? Que a gente ouviu isso, e a gente, quando vê lá os autos com todo o registro mostrado pela juíza Janaína, foi muito interessante a gente observar esse tema. Queria deixar aqui o meu registro, não posso, né, deixar aqui de registrar todo o trabalho que vem sendo realizado e dando continuidade na 8ª Companhia. A gente saiu aí, teve a saída do Tenente Viana, que foi alçar outros voos, e nós temos agora o Capitão Machado atuando muito aqui com a equipe, atuando muito com o pessoal daqui de Tamoios, e a gente sabe das demandas que Tamoios tem. A gente vê Tamoios ainda com um crescimento totalmente descontrolado, a gente ainda sabe que tem muitas falhas, mas a gente também tem que mostrar para a população que a Secretaria do Meio Ambiente, ela vem realizando sempre essa atuação juntamente com a Polícia Militar. Então, sempre que a Secretaria de Meio Ambiente, às vezes até intercede através de mim, fazendo a solicitação de apoio ou intermediação,
E a gente, assim, agora nesse momento está muito mais controlado, mas que a gente precisa que a comunidade denuncie. A gente precisa que a população não se exponha jamais, pelo amor de Deus. Faz de uma forma onde você não se exponha, faz de uma forma onde tem aí os meios. Daqui a pouco a equipe aqui do 25º vai dizer quais são, aonde vocês possam expor todo esse trâmite, tudo que está acontecendo, para que a gente evite que casas sejam tomadas, ou residências, ou também áreas, né? Que a gente tem muitas áreas por aí, aonde às vezes o próprio tráfico vai fazer loteamento, ou vai lotear para poder ficar vendendo. E tem que se tomar muito cuidado, que em Tamoios tem muito, que é a venda e revenda sobre o mesmo lote. Então, se souberem disso, que denuncie, porque é muito injusto uma pessoa acreditar, eu que sou do ramo imobiliário, como corretora há tantos anos, é muito injusto você ver uma pessoa juntar um patrimônio para um sonho, e aí ela vai lá, compra aquele terreninho que é o único dinheiro que ela tem da vida, juntou para comprar, e na verdade ela está comprando um golpe que várias outras pessoas também compraram. Então é muito importante a gente ter essa atenção. E indicar as pessoas, né? Quem está aqui está interessado em ouvir, quem está aqui está interessado em saber o que está acontecendo. Mas é muito importante que a gente tenha esse olhar. Porque você olha o teu vizinho fazendo uma obra ilegal, você só vai se incomodar se está te prejudicando do teu lado. Mas se está prejudicando o teu vizinho no outro muro, você não está nem aí. Mas você tem que denunciar, porque não está prejudicando você. Mas futuramente ele pode levantar um muro para o teu lado também, né? E botar janelas para o teu lado. Mas a sociedade é muito assim, né? É o eu, o meu umbigo, o meu lado, a minha grama, e não o outro. Então a gente precisa começar a cuidar desde o nosso bairro, depois para a nossa rua, depois para a nossa... A gente tem que deixar de olhar só para o lado, os vizinhos, e olhar para um todo. E tentar ajudar para ver se a gente também observa as coisas que estão acontecendo no nosso próprio bairro. Eu vou começar aqui colocando o agradecimento do secretário, do presidente da Associação do Caminho de Búzios, do Leonardo, que não pôde estar presente, mas mandou uma mensagem. Isso mostra o respeito, porque às vezes, você como presidente da associação, você pode não comparecer. Mas se você tem um interesse em ajudar ou participar, é só você mandar um textinho, como eu deixei em aberto lá para várias pessoas. Manda um textinho para mim, falando, pedindo sua solicitação ou deixando aí alguma observação ou denúncia que você queira. Denúncias diretas, por gentileza, denúncia de tráfico, denúncia de boca de fumo, por favor, eu não sou X9. Então, façam direto para o 25º, procurem um policial e falem direto com ele. Não é comigo que vocês vão falar. Essa parte eu passo direto, que eu não quero nem saber, porque eu quero viver, né? Então, só para deixar bem registrado isso. E o Conselho Comunitário de Segurança Pública, que funciona em todo o estado do Rio de Janeiro, e são 92 municípios, 92 cidades, perdão, e aqui nós temos 92 bairros, os Conselhos Comunitários de Segurança Pública não podem ser utilizados como ferramenta de X9. Primeiro, que ninguém está aqui para correr risco de vida. Segundo, que essas reuniões têm que ser na compreensão do povo, que é uma proximidade que o Conselho realiza com a população. Quem está aqui está interessado, quem não está porque não quis vir. E muitos vão estar assistindo depois o vídeo que eu boto nas minhas redes e vão ficar lá antenados, pegando indicações para botar na câmera e tudo. Né? Porque depois a gente vê sobre tudo isso. Como? Poderia ser feito final de Ô, semana. meu amor, essa atuação também é gratuita, eu também trabalho e estou aqui, doando o meu tempo. Então tem que ser, depois vocês vão ter tempo de falar. Mas assim, não, quando a gente pode... No conselho não está previsto reunião familiar. E no conselho não está previsto, e a gente não recebe salário de prefeitura de ninguém, nós não temos portarias, nós não ganhamos benefícios, eu estou aqui pagando o táxi que está me esperando... Estou aqui pagando um táxi que está me esperando ali, eu vou pagar as 2h30 que ele fique parado ali me aguardando. E eu estou aqui, tá bom? Só para deixar claro. Então, botar aqui a fala, nada contra, tá, amiga? Não estou brigando. Não. Amo você. Eu falei a minha opinião. Amo que nem você. todo mundo Não, sábado e domingo é dia de descansar. Né, coronel? Pois é. Ele pede desculpas por não conseguir comparecer, deixa registrado o agradecimento à diretoria do CCS, em especial à presidente Patrícia Cardinot, que aqui está.
pela realização desse importante encontro e discussão sobre a segurança pública. Deixo aqui os parabéns às equipes do 25º BPM, na representação da Coronel Andréia e do Capitão Matias, pelas ações de apoio ao caminho de Búzios. Agradece a ronda pelo bairro que tem sido realizada, pede para intensificar as ruas da Begônia, a Praia Brava e o Bosque dos Cajueiros, e ao estacionamento da Praia das Dunas do Peró, em registros já passados, né, no mês passado, de vandalismo que ocorreu por lá, na tentativa de furto em um veículo de morador que esteve na praia. Ele também pede a Secretaria de Ordem Pública para poder verificar carros que estão largados no bairro, e tem 2 lá abandonados, onde está sendo utilizado para coisas ilícitas, guardas de drogas, né, e possivelmente também com bichos peçonhentos, rato, cobra, essas coisas assim. E também pode ser utilizado, como está sendo utilizado, como banheiro público, né? Então a galera vai lá e utiliza para isso. Então fica aqui registrado, deixo meus agradecimentos ao meu querido presidente. Não, presidente da Associação do Caminho de Búzios. Passo a fala agora para a Coronel Andréia, falando das estatísticas e também falando aí de toda a atuação do 25º BPM. Antes de passar a fala para ela, eu deixo aqui registrado toda a atuação que tem sido feita no comando dessa comandante, também dos comandantes também de companhias. A gente sabe que a criminalidade está aumentando. Agora mesmo eu estava ali assistindo, né, a drones que foram lançados, e drones que possivelmente são do tráfico no estado do Rio, e causaram aí um cancelamento de mais de 36 voos, mais de 6 horas de atraso nos voos, e com drones sobrevoando a pista e sobrevoando toda a área ali de liberação de cargas. Então é muito importante que a gente saiba que a criminalidade ela aumenta, que tudo que afeta uma Avenida Brasil, uma Presidente Dutra, tudo afeta a nossa região dos lagos. Tudo que afeta uma São Gonçalo, um arrastãozinho que aconteça ali, afeta toda uma região dos lagos. Então a gente sabe que a gente tem hoje no comando uma mulher que vem dando o seu melhor, vem fazendo um trabalho de excelência, e a gente observa isso. Então, quando a gente ouvir também as críticas, no sentido de a gente tem que ver mais viatura, a gente tem que ver mais isso, vocês precisam fazer registro de ocorrência. Enquanto não fizerem o registro de ocorrência, insistirem para fazer, a gente não consegue ter lá as estatísticas aumentadas e o número também aumentado. Isso é muito importante deixar registrado. Não adianta reclamar e não querer perder a praia para não fazer o registro de ocorrência. Não adianta ficar lá nos grupos querendo aparecer em várias situações aí, falando da segurança ou não, mas não fazendo o seu melhor na tua própria existência como exemplo. Tá bom? Então fica aí o registro. Coronel Andréia. Obrigado, Patrícia. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Como a Patrícia falou, a importância dos registros é muito grande para o nosso trabalho, porque é com base nesses registros que a gente distribui o nosso policiamento. A gente não tem condições de alocar viaturas em todos os locais, em todos os bairros ao mesmo tempo. Então a gente trabalha com essa estatística para poder distribuir o policiamento que a gente tem no terreno da melhor forma possível para atender os senhores. Então a gente roga pelos registros, principalmente por causa disso. E as pessoas elas vão para a imprensa, elas vão para os grupos, mas não fazem os registros. Eu soube, a gente está com um problema lá em Cabo Frio, mas lá para Cabo Frio, com relação a furtos de lixeira. E a gente demorou um pouco até essa percepção, porque as pessoas não fazem registro. Então a gente só fica sabendo depois, muito depois, que está acontecendo aquilo em determinados locais para a gente alocar o policiamento. E tampa de bueiro também. São delitos que afetam principalmente a sensação de segurança. Embora sejam bem, a tampa de bueiro não, porque eu sei que tem um determinado valor, não é isso, Leandro? Uhum. São caras. Mas a lixeira, se a gente for analisar enquanto bem, tem um valor muito maior do que um veículo furtado, do que algo no interior de uma residência.
Eu pediria... Mas são coisas que afetam a sensação de segurança das pessoas. Se acordar de manhã e verificar que alguém ou esteve no seu portão e levou a sua lixeira, levou lá a tampa do seu relógio, algo do tipo, isso causa uma sensação de segurança muito grande nas pessoas. Que às vezes nem condiz tanto com a nossa realidade aqui na região dos lagos, mas causa. E a Polícia Militar tem que agir, tem que trabalhar em cima disso. Mas, seguindo com relação às nossas atividades, a gente recebeu recentemente mais 6 viaturas, o que pra gente ainda é muito pouco, mas segundo o governador do estado, falou em várias entrevistas, o 25º Batalhão vai receber mais 14 viaturas até o final de julho. Então a gente pretende distribuir essas viaturas nos nossos municípios e procurar atender de forma melhor, né? Um pouco melhor a população com o implemento dessas viaturas. Essa aí foi, a gente recebeu, tem que uma semana, não é isso? Uma semana que a gente recebeu essas 6 viaturas. Então, chegando às outras 14, a gente vai distribuir essas viaturas e vocês vão poder ver um pouquinho de mais de agilidade com relação ao atendimento das ocorrências. A gente tem os números aqui da cidade de Cabo Frio, como um todo. Eu não tenho só de Unamar. São números, alguns números muito bons, outros nem tanto, né, com relação à criminalidade. O Instituto de Segurança Pública, ele faz um comparativo, geralmente, do número do ano anterior com o número, né, atual, e aí faz um comparativo. E com esse comparativo diz se a gente foi bem, se a gente foi mal em determinados delitos. Aí a gente vai trazer para vocês aqui o mês de maio, tá? Mas se vocês quiserem ter acesso a outros números, tem no Instituto de Segurança Pública, é só colocar lá ISP e vocês vão ter acesso a esses números pela internet. Mas com relação ao mês de maio, a gente no roubo de veículos, a gente ultrapassou a meta, seria um roubo de veículo para toda a cidade de Cabo Frio, a gente teve 5. O roubo de rua eram 15, nós tivemos 18. E no roubo de carga a gente teve um caso. Roubo à residência, nós não tivemos nenhum. No ano passado nós tivemos 2. Furto à residência, no ano passado nós tivemos 16, esse ano nós tivemos 12. O roubo a estabelecimento comercial, ano passado a gente teve 1, e esse ano, no mês de maio, a gente só não teve nenhum. Furto de veículos, o ano passado nós tivemos 19 casos, esse ano 15. E furto a transeunte, ano passado 12 e esse ano 6. Com relação à morte violenta, ano passado nós tivemos 10 casos, esse ano nós tivemos 7. Então vocês reparam que alguns números realmente são positivos e outros nem tanto, né? Mas no mês de maio, mas a gente está sempre procurando melhorar esse número, procurando trabalhar com o que a gente tem no terreno, que a gente dispõe no nosso dia a dia. A gente gostaria de ter muito mais para poder trabalhar muito mais e oferecer um serviço muito melhor, mas a gente pode ter certeza que a gente está sempre perseguindo esses números, procurando diminuí-los, para que a população tenha realmente uma sensação de segurança. Não só tenha segurança, mas também tenha a sensação. Porque a gente pode ter números maravilhosos, está tudo em zero, mas se as pessoas têm uma sensação de que não estão seguras, então o trabalho não está sendo a contento. Então a gente está sempre perseguindo esses números, a gente se coloca sempre à disposição de vocês para ouvir as demandas que vocês têm para nos trazer, para que a gente possa melhorar, e a gente está aqui para ouvir a demanda de vocês, tá bom? Posso falar? Não. Aqui nesse papel, vocês vão preencher o nomezinho de vocês e cada um vai ter depois direito a 3 minutos. Eu também gostaria que não falassem enquanto as autoridades estão falando, porque tira o raciocínio da gente quando a gente está falando. E esses interrompimentos, eles não podem ser realizados. Eu gostaria só dessa atenção. Quem quiser falar, pode preencher o nome completo aqui e me devolver o papel, por gentileza. Eu não fui no batalhão, esqueci. Vim direto. A regra da pauta. Então vou usar aquela folha atrás, tá. Comandante André, queria aproveitar aqui, como presidente do Conselho Comunitário, e te perguntar, quais são as prioridades da segurança na cidade de Cabo Frio e Tamoios agora, nesse momento, para o comando do 25º? Roubo de veículo e roubo de rua. A prioridade, é que a gente entende que assola mais a nossa população, o que deixa essa sensação de insegurança mais latente é o roubo de veículo e o roubo de rua.
Como a senhora hoje está avaliando a situação atual da segurança pública de Cabo Frio e de Tamoios? Não vou nem levar para a região dos lagos, né? Mas São casos diferentes. Sim. Cada cidade tem uma... Cabo Frio e Tamoios, que é o nosso tem foco. particularidades. Aqui Tamoios tem... a gente tem a presença muito forte do tráfico de drogas e a gente combate muito o tráfico de drogas. Quando a Patrícia fez a primeira pergunta, eu falei do roubo de veículos e o roubo de rua. Todos eles estão ligados ao tráfico de drogas. Então, por isso que a gente trabalha muito em cima e combate bastante o tráfico de drogas. Mas a gente tem dificuldades e, para isso, a gente pede que as pessoas façam denúncias. Chegam poucas denúncias para a gente com relação ao tráfico de drogas. Embora a gente entenda que as pessoas tenham medo, a gente tem alguns canais que são canais já conhecidos para que as pessoas possam fazer denúncias, né, com relação ao tráfico de drogas. Isso nos ajuda bastante. Quando a gente pode prender, Obrigada, tirar de circulação amor. os marginais que estão ligados ao tráfico, que são os mesmos que cometem os roubos de veículo, são os mesmos que assaltam, que roubam as pessoas nas ruas, isso nos ajuda bastante. Então eu peço à população para que de uma forma, que não se coloque em risco, elas façam as denúncias. Para isso a gente tem um telefone de denúncia e tem um telefone também no batalhão que elas podem se utilizar. No final a gente costuma passar esses números, que as pessoas utilizem esses canais para poder passar informação para eles. O Disque Denúncia, ele funciona, a pessoa liga, ela não se identifica, não tem identificação do número dela, ela passa a informação, essa informação é imediatamente passada ao batalhão. Através eles mandam para a gente um e-mail com todas as informações que as pessoas passam e a gente tem a obrigação de verificar a informação. Então é uma arma muito potente que é muito pouco utilizada aqui ainda na nossa região, mas que eu reputo como da maior importância para nos ajudar, para nos auxiliar, para que a gente possa trabalhar melhor e servir melhor. Comandante, também quero falar aqui sobre uma ação que aconteceu agora, já está compartilhada em todos os grupos e a imprensa, de uma ação exatamente em cima do tráfico de drogas, né? Onde a equipe do subcomandante Primeira Companhia, supervisão de graduado, o GAT-1, ala C, o serviço reservado da P2, ala B, a equipe P2, ala C Folga, Delegacia de Polícia Federal de Macaé e a Polícia Rodoviária Federal. Tudo uma integração de forças aí, hoje. Eles conseguiram apreender 8.720 pinos de cocaína, 765 buchas de maconha e um automóvel Honda City, e aí tem a placa aqui, e isso foi uma dinâmica. Fala um pouquinho sobre essas apreensões que têm sido feitas e muitas vezes, infelizmente, a imprensa não dá ênfase a esse trabalho que vem sendo realizado com apreensões gigantescas que vem sendo realizada pelas companhias do 25º BPM. São ações muito importantes, como eu falei anteriormente, para que a gente possa diminuir o índice de criminalidade na nossa região. Essa formação conjunta, né, como a Patrícia já colocou, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, um compartimento de informações, a gente logrou êxito em prender esse marginal que estava saindo da favela da Rocinha para trazer droga para a região dos Lagos, para a favela do Lixo, mais especificamente. Vocês percebam que é uma grande quantidade de drogas, né? São mais de 8 mil pinos, aí o prejuízo para eles é em torno de R$210 mil. E eu acho que também leva, Patrícia, a gente pensar em outros aspectos importantes para a nossa sociedade, de uma forma geral, a quantidade de drogas que é apreendida diariamente pelo 25º Batalhão e por outras, pela Polícia Civil, pela Guarda Municipal também, da nossa região, essas quantidade enorme de drogas e para que destino que serve. Havia uns anos atrás, quando eu trabalhei aqui, a ideia de que porque é uma cidade de veraneio, para uso dos veranistas, e não é bem isso, né? Que a gente passe a pensar o que está acontecendo na nossa sociedade e por que da apreensão tão grande de drogas na nossa região. Então a gente percebe que se temos essa demanda, essa quantidade de drogas, é porque há um mercado consumidor muito forte na nossa região. E a gente tem que começar a pensar nessas causas também, para que a gente possa combater. Não é só o traficante, não é só o tráfico, mas também o que a gente pode fazer para... Vou passar isso também. A gente possa também trabalhar em cima das causas, né? Não é só em cima do traficante, mas por que a gente tem assim um número tão grande de usuários na nossa região, de pessoas que estão
fazendo uso de material entorpecente. A gente tem que trabalhar em cima disso. Onde é que a gente está errando? Mas, enfim, são ações muito importantes. Ele acabou de me mostrar aqui 850 pinos no Morubá, também, que foi apreendido agora de manhã. Então, são ocorrências que demonstram todo o nosso esforço, nosso trabalho. O 25º Batalhão aparece no estado como o primeiro lugar em ocorrência de apreensão de drogas. Então, isso é um dado muito importante. A gente tem o estado do Rio de Janeiro, se a gente analisar o estado, as áreas que temos conflagrados no estado do Rio de Janeiro e que a Polícia Militar não consegue sequer adentrar, ou outras forças não conseguem adentrar se não for uma operação muito grande. E aqui nós, o 25º aparece como o primeiro lugar em apreensão de drogas. Sinal de que a gente trabalha muito também. Eu acho que é também muito importante pontuar. Nossos policiais, ontem nessa ocorrência a gente tinha policiais de folga, né? A gente até fez alguma brincadeira, era dia dos namorados, se eles não conseguissem apreender, qual a desculpa que eles iam dar em casa? Mas chegaram na madrugada com a ocorrência aí, coroada de êxito, e puderam dizer, eu estava nessa ocorrência aqui. Então, conseguiu, né, Matilde? Conseguiu, deu para dizer realmente que estavam trabalhando em prol da sociedade, aí, abdicando de algumas horas de folga no seio de sua família, mas graças a Deus foi tudo bem e a gente vai continuar trabalhando. Combate ao tráfico de drogas é também uma das nossas prioridades, assim como combater o roubo de veículo e o roubo de rua. Muito bem. Quais têm sido os seus maiores desafios enfrentados hoje na Polícia Militar, à frente do comando e na cidade de Cabo Frio e Tamoios? O principal, acho que volta à pergunta anterior. O desafio é esse, a gente conseguir dar a sensação de segurança da população, obrigado, e diminuir esses índices cada vez mais, que já foram muito mais altos. E hoje a gente trabalha com números bem reduzidos. Daí a dificuldade, né? Hoje a gente trabalha com números aí que tornam em torno de 15 casos para roubo de veículos e roubo de rua na nossa região. São números bastante reduzidos se a gente comparar com o estado do Rio de Janeiro, com outros municípios já até próximos. Então, o maior desafio é esse, dar a sensação de segurança e diminuir os índices de criminalidade. Problema não. É que eu precisava de uma água, a garganta seca, falo demais. Existe plano de aumentar a presença da polícia em áreas mais problemáticas hoje? Por exemplo, nós temos algumas áreas em Tamoios que precisam de mais presença. E aqui a gente tem uma solicitação, que eu vou estar lendo para a senhora, de uma pessoa daqui, aonde ela pede algumas coisas. Então já aproveita e passa essa demanda, né? Sim. Ele pede o seguinte, né? Necessitamos que a prefeitura faça urgentemente a substituição das tampas de bueiros furtadas nas ruas, devido ao grande risco para carros, motos, pedestres. Isso aí, na verdade, sou eu que estou pedindo, tá? E também, aí fica a sugestão do morador daqui, que deveriam trocar por concreto ou plástico durável, materiais sem uso, né, sem valor para o ferro velho, e assim não estimular, né, esse furto. E também que a população denuncie, porque parece uma coisa boba, mas quando um carro bate num buraco desse, quebra a roda, quebra a suspensão e é um prejuízo tremendo para a pessoa. Às vezes é uma pessoa que anda de Uber e depende daquilo ali para sobreviver. E é bem tenso isso, porque não tem esse controle, né? E também ele pede o seguinte, sobre a iluminação pública aqui. A minha pergunta, depois eu vou estar falando sobre isso, porque ele, no caso, ele está dizendo que a prefeitura está demorando muito para poder corrigir as ausências de iluminação pública aqui em Tamoios, que está fazendo até com que empresários, às vezes, paguem do próprio bolso para poder botar a lâmpada logo e resolver. Se todo mundo, eu peço que todo mundo assine essa folha, inclusive os policiais também, por gentileza, tá? E assinem aí, que é a folha de presença, por favor. Desculpa estar assim, mas é que a gente acabou não fazendo a direitinho a folha de presença. E aí ele fala sobre isso. A minha pergunta para a senhora seria isso. A iluminação pública, tudo isso, mas assim, posicionamento de viaturas. Existe alguma demanda, algum projeto para Tamoios agora, nesse momento? Existe. Assim que a gente tiver essas viaturas que estão aí para chegar no final de julho, com certeza a população de Tamoios vai poder notar uma presença da Polícia Militar nas ruas. Porque hoje a gente tem um problema com relação às nossas viaturas, que estão muito antigas e
estão sempre com algum tipo de problema, e hora uma, hora outra, mas com certeza esses problemas vão ser sanados. O governo do Estado está empenhado em nos auxiliar e nos entregar o melhor para que a gente possa oferecer aos senhores nesse momento. Gostaria de fazer um convite para o nosso vereador Claudinho para vir sentar aqui na mesa e agradecer por despencar lá de Cabo Frio e vir para Tamoios como um vereador representando a Câmara. Parabéns! Esse é meu amigo. Quando a gente está falando aqui de viatura, eu estou fazendo isso porque até mesmo para as pessoas terem um conhecimento maior e a reunião fica uma coisa mais bem esclarecida para a população. Por exemplo, eu observei e teve um encontro do nosso prefeito, Dr. Serginho, juntamente com o governador Cláudio Castro, onde já foi anunciado que vão ser destinadas para a nossa região, para Cabo Frio, para o 25º BPM, 29 viaturas. Agora, recente, chegaram viaturas, né? 6 viaturas. 6 viaturas. Mas 29, eu não sei não, 6 de 20. Estão falando aí entre 29, mas a gente sabe que nunca vem tudo isso. E a gente também sabe que ela é dividida no 25º, e o 25º tem 7 municípios. E aí o que a gente pede é o seguinte, gente, é que a gente sempre cobre exatamente isso nos registros, porque a gente só consegue viaturas novas, aumentos de efetivos, se tiver o registro de ocorrência. Agora, para encerrar aqui minha pergunta para a senhora, eu gostaria de saber quanto a esses furtos que estão ocorrendo lá em Cabo Frio. Foi até matéria da InterTV agora e está sendo matéria de outras TVs locais, como Record também. E eu gostaria de saber da senhora quais as providências que, primeiramente, agradecer, porque sempre que é postado nos grupos de WhatsApp que administro de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Tamoios, e que são vários de Cabo Frio, a resposta é imediata do 25º BPM, assim como a resposta é imediata do Coronel Leandro à frente da Secretaria e também pela Guarda Municipal. Mas eu gostaria de saber, existe alguma ideia, alguma estratégia para isso? A gente está trabalhando com as demandas, né? Porque são realizadas por pessoas em situação de rua, que não diminuiu o número, ainda continuam que são muitos viciados. E aí a gente vê essa demanda de droga, porque se vem droga é porque tem gente para usar. Se vem muita quantidade de droga para a cidade, a gente sabe que tem usuários. E que também não estão só nas comunidades, estão em vários locais, na classe média, na classe alta também. A minha pergunta é essa. A gente está trabalhando no momento com relação a esses casos de furto das tampas e das lixeiras com as demandas, né? A gente tem intensificado o patrulhamento nas ruas que foram colocadas para a gente, que não chegaram através de registro, mas através de grupos de WhatsApp. A gente tem intensificado o patrulhamento nessas ruas para inibir esse tipo de delito. Porque há uma dificuldade. O morador de rua, geralmente, quando ele é abordado, ele não está com nada de ilícito, e apenas é só uma abordagem como outra qualquer, porque não é encontrado nada de ilícito com ele, a gente não tem como levá-lo até a delegacia, né? Porque rapidamente eles se desfazem desse material. Então, o nosso trabalho atualmente tem sido intensificar o patrulhamento para que a gente possa inibir a ação desses meliantes com relação a esse tipo de delito. As maiores dificuldades da Polícia Militar hoje dentro desse embate com as pessoas em situação de rua tem sido muito grande, né? Porque vocês estão fazendo um trabalho que muitas das vezes não seria nem para vocês estarem fazendo. E a gente precisa aí, de alguma forma, tentar ajudar e fortalecer esse retorno dessas pessoas de situação de rua para a residência delas, para a cidade delas, de alguma forma. E eu acho que a gente, depois eu vou estar falando sobre isso, mas primeiro eu vou passar a fala para o Capitão Matias, comandante da 1ª Companhia de Cabo Frio, para que ele também fale sobre isso. Bom dia. Bom dia, capitão. Senhoras e senhores, só pegando um gancho com relação a essa questão dos furtos, passar uma informação com relação a isso. Essa Senta aqui, semana Cláudio. agora, Não, vem para cá. Senta ali. só durante essa semana, nós prendemos 2 elementos para a questão do furto. Um na estrada do Guriri, e esse elemento já tinha furtado 2 casas, estava na 3ª casa furtando fio, com equipamento com alicate, já com material, produto do furto. E assim, esse elemento que nós prendemos especificamente da estrada do Guriri, com 5 anotações criminais,
E nessa mesma semana nós prendemos também um elemento no centro de Cabo Frio, também furtando, e também, sem nenhuma surpresa, o elemento com 18 anotações criminais. Então, assim, só para registrar essa questão aí dos furtos, que infelizmente é um delito que, como a Coronel bem colocou, que traz um transtorno muito grande, mas que, assim, a Polícia Militar vem atuando, vem agindo, conjuntamente com a Polícia Civil e a Guarda Municipal, a gente sempre atuando, só que infelizmente a gente consegue, por vezes, identificar esses elementos, localizar esses elementos, prender esses elementos, mas infelizmente, efetivamente, esses elementos não ficam encarcerados. Então aí volta novamente a praticar o delito, a gente identifica, prende, ele solta, né, daqui a pouco ele é solto e fica esse ciclo aí vicioso. Entendeu? Só esse adendo aí que eu queria informar. Obrigado. Matias, essa pessoa com 18 anotações, o nome dele era Anderson? Sim, senhor. Vou passar a fala para o senhor agora. A gente prende e volta para onde? Vou passar exatamente sobre isso. Agora eu vou passar a fala aqui, vou parar de perguntar para ela, que ela já deve estar aqui. Obrigada. Eu vou passar a fala aqui para o nosso delegado da 126DP, para ele falar aqui também sobre as ações da Polícia Civil. E antes de passar a fala para ele, queria também deixar aqui o meu registro de elogio para essa pessoa aqui, que tem sido um dos delegados que mais prende hoje na nossa região, tem sido um dos delegados que mais tem atuado em seus plantões, fica lá até de madrugada, lá não sai, está lá presente, eu sei porque eu já cheguei lá, tarde da noite ele estava lá. Então, assim, e a toda a tua equipe, porque a gente sabe da dificuldade, a gente sabe da falta de efetivo. Mandar um abraço para o Bernardo também, que faz parte lá também, do pessoal da DEAN também, que tem feito um trabalho, e para o doutor Felipe, que tem realizado um trabalho de excelência, tá? Doutor Alessandro. Bom dia a todos, novamente. Eu gostaria de começar falando, a comandante falou sobre os dados, né, estatísticos do ISP e a realidade. De fato, os dados, as estatísticas, denotam quase o que é a realidade. Só não é 100%, por quê? Porque existe uma que a gente chama de cifra negra, existe uma quantidade de ilícitos que não chegam ao conhecimento nem da Polícia Militar, nem da Polícia Municipal, nem da Polícia Civil. E isso não tem jeito, não tem como... Algumas coisas, até por descrédito, ou por outras questões, não chegam ao nosso conhecimento. Mas nós, aqui, nessa reunião, nesse encontro, a gente procura, como falamos na reunião anterior, a gente procura fomentar isso. E não é uma coisa assim, formal, não é uma coisa que a gente fala só por falar. É o canal da população com os órgãos de segurança pública. Não é por falta de fala, mas eu gosto sempre de reiterar isso. Segurança pública, como está na própria Constituição, é dever do Estado, direito, mas direito e obrigação de todos. Então, se todos nós agirmos juntos, isso vai cada vez melhorando mais. Todo mundo quer o bem. Não pode ser como a Patrícia falou, a gente olhar só para o nosso interesse, só para a nossa grama. Então, esses dados que a comandante apresentou, você vê, quando a gente faz uma comparação do mês de maio do ano passado e deste ano, não tem como... É a realidade, né? Aconteceram tantos roubos de carro em maio do ano passado, aconteceram tantos aqui. Porque roubo de carro é uma coisa que não faz parte da cifra negra. Todo mundo que tem um carro roubado comunica, até porque o carro vai continuar rodando, precisa acionar o seguro e muitas outras questões. Então, o primeiro ponto que eu queria reiterar é essa conexão e esse é o objetivo maior do Conselho, né? Desse Conselho e dessa reunião em si. Pedir que vocês façam essa comunicação conosco, seja através de registro de ocorrência, seja através das denúncias anônimas, seja através dos grupos. E quanto mais a gente trabalhar nesse sentido, o crime não vai acabar, mas a gente vai conseguir estatísticas melhores, como a comandante apresentou. Em alguns pontos,
as estatísticas melhoraram. Não foi à toa. Tem 2 cadeiras lá, ó. Algum trabalho foi feito para que isso chegasse a esse ponto. Em relação aos roubos e furtos de veículo, furtos em interior de residência, em relação aos furtos em si. O roubo, não, mas o furto é uma coisa que a gente consegue, de alguma forma, nós, população, evitar. Porque nós policiais, seja polícia militar, seja polícia civil, é muito difícil para a gente evitar que o furto ocorra. Por um motivo lógico. Os marginais, eles só praticam furtos no momento que não tem uma viatura da polícia militar, no momento que não tem uma viatura da guarda municipal, nem da polícia civil. Não tem nem da polícia militar. A comandante falou isso e a gente já tinha essa consciência. Nós não temos. Qual o número de viaturas hoje no 25º Batalhão? Que é mais ou menos. Aqui na Cabo Frio. Cabo Frio, 6. 4. Para pensar, 4 viaturas. 4 viaturas seria necessário para o Jardim Esperança só, no mínimo. Então, é óbvio que a gente não vai estar em todos os lugares, então a gente não vai conseguir inibir a prática de furtos. E nesse tipo de delito é que a gente mais precisa da população, seja para os carros, seja para as residências. Eu mesmo, eu moro num bairro, e outro dia eu estava no grupo de segurança do bairro, eu fiz uma solicitação para que as pessoas não deixassem as suas casas abertas quando fossem trabalhar, porque era uma prática, e eu fui criticado no grupo. Uma pessoa falou, olha, eu comprei uma casa cara, num terreno caro, para ter paz, e o senhor, de certa forma, está disseminando um certo pânico aqui. Absurdo esse comentário. Eu só tive que responder, olha, então continue deixando sua casa aberta. Então, assim, esse tipo de delito, a gente consegue evitar, por exemplo, o carro. Quanto mais, se o carro não tem seguro, o ideal seria que o carro tivesse seguro, mas se o carro não tem seguro, por várias questões, procure não deixar o carro num lugar, a maioria dos carros que são furtados de madrugada, porque ficaram na rua. Então, assim, procurar não deixar o carro na rua. Deixar o carro, pedir para alguém guardar o carro, algum amigo que tenha garagem, um depósito em si. Se não tem jeito, colocar uma tranca, desligar o cabo, tirar o cabo da bateria. Enfim, a gente sabe, nós somos adultos, sabemos maneiras de coibir os furtos. Os furtos, seja no interior de residência, seja de veículos, a gente consegue evitar. Diferentemente do roubo, né? A gente sempre costuma dizer assim, você foi abordado, não tem mais jeito. Você tem que manter o cara que está te roubando ali o mais tranquilo possível para que a sua vida seja preservada. Já é comprovado por pesquisas que foram feitas que os latrocínios, né, os roubos com morte, ocorrem porque alguma coisa agiu diferente do que o ladrão esperava. Ele está esperando um desencadear normal daquela ação criminosa dele. Se algo ocorre diferente, ele pode e faz, até para que sirva de função pedagógica para os outros cidadãos. Ó, se reagir, eu mato. A gente já pegou interceptações telefônicas de falando várias vezes, principalmente membros de facção criminosa, olha, se reagir, mata, para que cessem ou diminuam as reações. Então o roubo em si é um delito mais difícil de evitar, mas o furto sim, e na maioria das vezes o que mais tira essa nossa sensação de segurança são os furtos. O terceiro ponto que eu quero frisar é o seguinte, já que a gente está nessa reunião aqui no 2º Distrito. Sabemos que existe um movimento político para isso, mas é complexo e ainda não se implementou porque é extremamente complexo, isso demanda principalmente o aporte financeiro que deveria ser carreado para isso, mas ainda não foi, uma delegacia no 2º Distrito. Só que, como a Patrícia disse, e como o comandante disse, a gente tem que trabalhar, por enquanto, com o que tem, enquanto a gente não tem mais para trabalhar melhor ainda. Então, qual é o canal, enquanto essa delegacia não foi instalada aqui? Os registros online. Nas últimas reuniões, algumas pessoas falaram que os registros online não funcionam. Então, assim, uma coisa que eu queria pedir, feedback, se isso melhorou, porque é para funcionar, cada vez
o setor da Polícia Civil que atua nisso procura Melhorou, tornar não. mais fácil. Melhorou não? Então, Continua se não ruim. melhorou, eu gostaria que vocês falassem qual a dificuldade que está sendo criada. Eu tenho tido reclamações de não conseguirem acessar, tá? Porque assim, eu sou delegado assistente na 126, sou eu que despacho todos os registros de ocorrência. E eu despacho por dia, em média, 20 registros que são feitos na delegacia, as pessoas que vão à delegacia, e em torno de 70 registros. A reclamação é que trava o sistema. Chega num certo momento, o sistema trava e não vai. E outros não conseguem acessar. Não conseguem entrar. Aí eu não sei se é pela dificuldade da pessoa ou se é pelo site fora do ar, né? Só para deixar registrado. O sistema, assim, se eu tentar fazer, se eu pegar agora, a gente não tem tempo hábil para isso, mas eu já fiz isso algumas vezes na frente das pessoas no balcão da delegacia. Eu entro pelo meu celular e o que eu vejo mais dificuldade é endereço. Se for endereço, É chato de fazer. a gente às vezes tem que burlar o sistema, né? Se for endereço, você não conseguir colocar o teu endereço, coloca o endereço de uma outra pessoa, de um parente. O importante é fechar, o importante é que ele chegar até mim. E aí eu vou despachar e ele vai seguir o trâmite normal que segue como se a pessoa fosse a delegacia. Porque assim, se não é para funcionar, se não está funcionando, é muito ruim para a gente, porque é para funcionar e era para ser muito mais prático do que ir à delegacia. Você, da sua casa, você consegue comunicar as mesmas coisas e a investigação, se ela tiver que ser instaurada, porque nem todos os registros online são ratificados, porque tem muita besteira, infelizmente, que chega essa semana mesmo eu já registrei uma pessoa que chamou um fato que a pessoa tinha um gato no poste, ela chamou o bombeiro e o bombeiro não foi. Assim, isso não era para ter sido chamado, não era para ter chamado o bombeiro. Ela foi registrar a ocorrência? Ela registrou online. E eu tenho que despachar isso. Tem que despachar. Eu perco um tempo. Meu Deus. Isso. Mas isso faz parte. Um outro ponto que a comandante citou, em relação à sensação de segurança. A gente tem que entender que eu gosto muito de citar esse exemplo do avião. Né? O avião que decola não é notícia. Só avião que cai. Quantos aviões que decolaram ontem no mundo? Excelente. Não tenho a menor ideia. A gente sabe que um avião caiu na Índia. Então, a mídia, e não vai nenhuma crítica aqui, né? Só uma observação, a mídia não veicula as coisas que a gente faz. A mídia não veicula a atuação da Polícia Militar, a mídia não veicula a atuação da Guarda Municipal, nem da Polícia Civil e nem da marginalidade em si, salvo se for uma coisa negativa. As coisas negativas que os marginais fazem, que algum policial possa fazer, que algum guarda municipal possa fazer. Então, assim, essa sensação também, a gente tem que levar em consideração que a gente só está vendo o que deu errado, mas tem muita coisa dando certo que a gente não está vendo porque a mídia não vai veicular por motivos óbvios. Ninguém quer ver uma notícia de um avião que decolou. Então, a gente reitera o pedido. O que não está bom, e como a Patrícia disse, o motivo de ser dessa reunião, a gente está aqui na sexta-feira, tendo muitas outras coisas para fazer, é esse canal. Então, se existe alguma notícia para passar, se existe alguma coisa para melhorar, passe para a gente e a gente vai buscar os meios para fazer. Quero falar aqui da atuação da PM e da Guarda Municipal. Nós, quando o dia inteiro a gente recebe na delegacia a PM e a Guarda Municipal. Os policiais militares, eles estão na rua para evitar que o crime ocorra. Quando não consegue evitar, porque não são onipotentes, não são onipresentes, a gente vai apurar. E os PMs, e agora, notadamente nesse movimento que vem acontecendo com a Guarda Municipal desde 2014, eles trazem as ocorrências para a delegacia. E muitas das vezes, aí eu vou rasgar na minha própria carne, a própria Polícia Civil não atua, não dá o tratamento, não é regra, né? Não é exceção, como o Matias deu um exemplo. Eu, quando estou de plantão e é apresentado um cara que furta, não esse, que tem 18 anotações, imagina, eu sei até o nome dele, mas a gente procura recrudescer o tratamento. Nem todos os delegados fazem, deveriam fazer, porque
a gente sempre fala aqui na reunião, se tem uma coisa que os marginais entendem, é assim, que o mal, os marginais, mais do que os outros seres humanos, só respeitam a gente pelo mal que a gente pode causar para eles. Então, quando eles percebem que a gente não causa mal nenhum, porque tem gente filmando, porque tem pessoas no judiciário que são muito garantistas, que vivem em condomínios, em lugares que não vivem na terra, né? Tem algumas pessoas que não vivem na terra. Então, eles ficam à vontade e eles não têm limite. Verdade. Não tem limite. Então, assim, e aqui essa minha fala vai direto para os policiais militares e para os guardas municipais. E se vocês forem à delegacia um dia e não forem atendidos como vocês acham que deveriam, o tratamento for de forma não for gravoso como deveria ser, só não se desestimulem. Porque no outro dia vai ter um outro plantão, no outro dia vai ter um outro delegado, um outro inspetor. O importante é continuar levando. Eu sempre costumo dizer isso. Festejo muito a Polícia Militar. Né? Se não fosse a Polícia Militar, estava tudo muito pior. E agora a Guarda Municipal também. Outro dia eu por uma questão particular, eu peguei a minha sobrinha por conta de um horário que ela tinha e levei ela na minha moto, eu de capacete, ela sem capacete. Eu estava passando pela rua, os guardas municipais estavam vindo, atravessou e me deu uma dura. Pô, só está sem capacete, a multa são 7 pontos na carteira, a multa é gravíssima. Eu falei para ele, parabéns, é isso que a gente quer ver. Então, continuem fazendo dessa forma que a gente tende a melhorar. Em relação a essa especificidade dos furtos de tampa de bueiros, portões, coisas congêneres que vão parar no ferro velho. Aí é um outro pedido que eu faço para a Polícia Militar. Os ferros velhos são os focos. Ninguém vai furtar nada se não tem onde vender. Só se a gente bater no ferro velho, acabar com a situação tranquila do ferro velho, cadê a nota fiscal? Isso eu vou apreender. Estão sendo roubados bastante portões, corrimões também, de inox, né? Portão, corrimão, tudo de ferro, fio. E para onde vai parar isso? Tem um ferro velho móvel, acho que ali no convento tem um ferro, uma picape, né? Que fica toda noite, ele só trabalha de madrugada. Acho que é no convento, né? Que tem uma picape ali. Estacionamento da Juru. Então a guarda só trabalha de madrugada, por quê? Né? Porque os furtos são de madrugada e vem. Então, assim, se a gente bater nessas situações, tanto os bueiros, tudo que está sendo furtado, a gente consegue matar o mal na raiz. Enfim, eu queria finalizar, eu já me delonguei, pedindo para vocês trazerem, passarem para a gente se o que a gente conversou nas reuniões anteriores, e eram faltas, coisas que a gente não estava fazendo bem, se melhorou, se piorou, se pelo menos estabilizou. Era a princípio é isso que eu tinha para falar com vocês. Quero agradecer a fala aqui muito importante, muito agregadora do delegado Alessandro. Também quero aproveitar e perguntar para o senhor, meu amigo, Tamoios tem uma grande dificuldade, né, do registro de ocorrência. Nós tínhamos aí um funcionamento anterior à gestão de vocês que funcionava às quartas-feiras, a partir das 11 horas, uma pessoa presente ali no DPO, na 8ª Companhia, que fazia esses registros. Mas assim, eu acho meio complicado também, porque ela não consegue ficar todos os dias. Mas seria possível ter alguém da Polícia Civil destinada para cá? É uma briga nossa de tantos anos, no CCS, no Conselho, e assim, a gente conseguiu durante muito tempo manter alguém que ficasse de 11 horas até umas 5 horas só nas quartas-feiras. Isso muda alguma coisa? Porque a minha pergunta é pela seguinte: os homens, né, e mulheres da 8ª Companhia, eles têm que se deslocar daqui. Muitas vezes a Patrulha Maria da Penha tem que se deslocar daqui, pegar a vítima, levar lá na 126, aí daqui a pouco o causador já está liberado e eles estão lá presos. E aí fica tarde pra caramba para voltar, enfim, fora gasolina, alimentação, porque a vítima está ali, o policial tira do bolso, paga até a comida para a pessoa, enfim. Tem alguma forma da Polícia Civil melhorar isso, da 126 DP?
Então, eu vou levar essa reivindicação. Até mesmo com muitas ocorrências da DEAN também, sabe? Se você pudesse nos ajudar nesse momento, que a gente sabe que até a instalação da delegacia legal, com certeza vai passar da eleição agora para deputado e vem para depois. E se vier? Porque a gente está há anos aí com terreno à disposição e nada se soluciona ou se finaliza. Então, eu vou levar essa reivindicação para o titular, ele que tem ele leva isso para o DPA e para o diretor, mas reitero, o segundo distrito, eu estava falando isso ontem com o Felipe, quando a gente estava tratando das pautas que eu ia trazer aqui na reunião. É um gigante amarrado com uma linguiça, essa é a verdade. Porque assim, a quantidade de votos que tem aqui, o poder, a força política que tem aqui, o que falta aqui é o grito mesmo. Eu não vou entrar nesse mérito. Isso é algo muito complexo, não vou entrar nesse mérito, mas eu entendo. Isso o que aconteceu com Arraial, o que aconteceu com Búzios, normalmente. Só que, mas esse quando vai acontecer, a gente não sabe. Então, enquanto isso, eu acho que o que faz, de certa forma, por que chamam a mídia de quarto poder? A mídia não é um quarto poder, né? Existem 3 poderes constituídos no Estado. Mas por que se chama a mídia de quarto poder? Porque se a mídia, não precisa mentir aqui, se tiver um caso que a mídia está trabalhando, os órgãos públicos param tudo, vamos dar atenção para esse caso. É uma coisa natural. Da mesma forma, o que faz os políticos se moverem é o grito do povo. Isso aí. Então, assim, já passou da hora, é inconcebível, o segundo distrito tinha uma extensão da Polícia Civil. Uma sala com alguns policiais, mesmo assim já não funcionava. Até isso deixou de existir. Então já passou da hora da polícia, o segundo distrito tem que ter uma delegacia. Na minha gestão, eu até ofereci a sala do espaço que é do CEAM, para poder que ali se instalasse, sabe? Um atendimento para poder ter o registro de ocorrência. Porque facilitaria. Então a gente já ofereceria o espaço, ofereceria o ar-condicionado que já tem e toda a estrutura, mas não se instalou. E aí muda a gestão de delegados, aí muda a gestão de delegada também, aí tumultua tudo, porque aí tem que reconversar tudo novamente. Que tem aqui no segundo distrito tem uma companhia da PM. A companhia da PM é uma delegacia da Polícia Civil. A companhia da PM é maior do que muitas delegacias da Polícia Civil. Então, é verdade. Tem que ter uma delegacia aqui. Mas enquanto isso não existe... Você pode ajudar a gente? Essa reivindicação eu vou levar, mas o que a gente tem em mão agora é o registro online. Eu não consigo. É verdade, eu sou, para falar a verdade, eu sou um dinossauro virtual. Faço o que eu tenho que fazer, assim, mas muito básico. Então, assim, a gente tem que pedir ajuda para o seu neto, para o seu sobrinho. Na verdade, eles são nativos virtuais, muito diferentes da gente, de outra geração. Então, assim, aquele sistema, ele tem um aparato financeiro da Polícia Civil enorme investido ali. Aquilo é um ambiente, aquilo funciona, tem que funcionar. Então, assim, se você não consegue, por algum motivo, pede para um sobrinho. Ele vai sentar ali, ele vai fazer com uma facilidade tão grande que você vai ficar com vergonha, mas não tem problema. O importante é essa comunicação. Sair daqui, que fica 30 minutos de lá, de carro, chegar lá, vai chegar para mim. Eu não tenho como, isso qualquer um de vocês quiserem ir lá na delegacia, eu vou sentar com vocês e vou mostrar, eu não tenho como ignorar nenhum registro online. Até porque existe uma política dos meus chefes em relação a isso. O Virtus, que é a administração das comunicações de crime online, ele é fiscalizado. Se é uma coisa que dá problema para mim, é o Virtus estar... Se o Virtus fica com mais de 100 registros online, isso quer dizer que eu não despachei esse registro só um dia, eu recebo uma ligação, o Virtus está acende uma luz vermelha, e eu recebo uma ligação, o Virtus está com 112 registros pendentes. Então, assim, esses registros chegam até mim. É lógico que nem todos se transformam numa investigação, porque nem tudo dá para investigar. A gente, às vezes, tem que fazer escolha trágica, deixar alguma coisa de lado. Às vezes não tem como esclarecer a autoria. Mas, pelo menos, aquilo ali vai para investigação em bloco. Eu fico sabendo que naquele lugar estão furtando bueiros, que naquele lugar está sendo moradia numa obra ou num carro abandonado de pessoas. Isso tem acontecido muito no bairro Novo Portinho, e também no Portinho.
Delegado, eu quero aproveitar esse momento aqui para poder pedir o registro aí para solicitação da Comissão da Segurança Pública da Alerj, esse fato que foi falado aqui, Carlos, para poder ser levado aí para a comissão e ser levada essa solicitação em nome do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cabo Frio para Tamoios, tá? Obrigada. Espero que eu não seja transferido. Não, né? pelo amor de Deus, hein? Pelo amor Vou de trazer Deus. isso dessa forma. Não, mas eu Mas é acho que realidade. assim, você foi tão claro e tão direto e objetivo que não adianta ficar enchendo a linguiça com uma situação onde tem 135 mil habitantes, que praticamente é uma divisão de Cabo Frio e Tamoios, né? E nós sabemos que aqui falta muita coisa. A gente sabe que tem muita coisa aí para ser feita, enfim, mas até ser feita, então assim, quando se divide as viaturas de Cabo Frio para poderem vir atender aqui, a gente precisa de muito mais efetivo, muito mais viatura e também estrutura, porque não é só, bota mais viatura, mas tem que botar mais homem. Bota mais homem, mas tem que botar comida, porque eles comem, eles bebem, tem que botar mais salário. Não é só, as pessoas acham que é tudo muito fácil, né? Mas eles têm que se alimentar, eles têm que ter estrutura, eles têm que ter moradia, dormir, porque senão os caras têm que despencar às vezes, um mora em Araruama, o outro mora em Campos, sai de uma ação policial, tem que ir lá para Campos para poder voltar para casa. Então, assim, é tenso, é tenso. Olha, esse número de habitantes que você citou, ontem na reunião com o titular, nós tivemos uma reunião com o titular e 3 policiais que a gente pede para dar ênfase nas situações daqui do segundo distrito, e com a minha esposa, que tem um órgão de comunicação, eu falei de 100 mil habitantes, me senti totalmente desconectado da realidade, porque me disseram que não. Até a Ana, que trabalha com as estatísticas, 135 mil habitantes. Que não tinha 100 mil habitantes aqui. Eu falei, então, tem? É a impressão que eu tenho, mas... O censo daqui foi feito há muito tempo e, assim, fora todas as pessoas que não têm A cidade, ela tem um controle através ou do teu comprovante de residência ou através do teu título de eleitor. A maioria das pessoas de Tamoios não tem título aqui. Elas são com título em Rio das Ostras ou em Campos. A maioria da população é Campos e Rio das Ostras. Mas uma grande parte, se botar 70% E não estão constando no registro. Então nós temos uma população muito maior. E fora que muitas pessoas sem residência, né, registrada, como muitas invasões, muitas posses. Então não tem registro dessas pessoas. Isso é muito importante. Então, Delegado? Só para a gente finalizar esse tema, a minha esposa trabalha com comunicação social aqui na região há 20 anos. 15 anos foi na Globo. Ela tem a ideia que o segundo distrito não tem 100 mil habitantes. Então isso deve ser uma coisa comum. Por isso que todo mundo acaba internalizando e as pessoas que moram aqui se calam em relação a isso de uma forma que eu particularmente não consigo entender, porque se tiver mais reuniões, mais manifestações nesse sentido, em menos de um ano você não tem uma delegacia aqui, fica tudo diferente. É isso aí. É óbvio que fica tudo diferente. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Só bater foto aqui do pessoal rapidinho. Eu queria te fazer uma pergunta. Como eu que faço tudo, né? Então tem que bater foto também. Eu queria te fazer a pergunta seguinte. Por que a assistência social de Cabo Frio ela não pode te fornecer um cadastro das pessoas identificadas em pessoas de situação de rua, aonde com certeza lá dentro da casa de passagem eu já me informei e existe lá meio que um registro? E por que a própria polícia militar e a polícia civil não tem através do Ministério Público, e aí eu peço à comissão da Alerj para poder colocar isso em pauta também, que o Ministério Público libere que a cidade faça um cadastramento dessas pessoas em situação de rua existentes na cidade, porque simplesmente elas não têm o cadastro. A Polícia Civil, se for ter acesso, pode ser acionada pelo Ministério Público, a militar, se tiver acesso, pode ser acionada e o próprio prefeito pode ser acionado. E como que a gente tem um cadastro ou pode ter essa liberação de ter tudo ali fotografado? A gente não tem isso? A gente não tem a nossa digital lá? Então, assim, a maioria das pessoas em situação de rua, muitos deles, 90%, isso é um registro feito pela Casa de Passagem de Cabo Frio, através do Tadeu, isso ano passado, e eu me informando sobre isso, são 90% das pessoas são viciadas
são usuárias de algum tipo de droga, seja ela o crack, seja ela a cocaína, seja ela a bebida alcoólica, né? Que é uma das maiores drogas e mais barata. Mas assim, o crack é fortíssimo. Então, por quê? Existe alguma forma de ser... Isso ajudaria bastante, né? Até mesmo porque a maioria, a gente vê aí, são fugitivos. São pessoas que têm passagem. E eles andam sem documentação exatamente para não serem identificados ou reconhecidos. Sim, então, esse fator, o complicador dessa situação é a Sim. Lei Geral de Proteção de Dados. Existem dados são dados sensíveis que a própria lei proíbe essa circulação. Qual daí a inviabilização do cruzamento desses dados? Um vereador, por exemplo, que está aqui presente, ele não pode fazer essa indicação de solicitação de um cadastramento público para que todos fiquem cadastrados, ajudando a Romu, ajudando a Polícia Militar nisso tudo? Pode fazer, mas provavelmente isso vai ser negado Pelo com base Ministério na lei. Público. Tá. Porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados Tá. nega. O que pode ser feito pelos guardas municipais e pela PM? Todo mundo, a pessoa é obrigada a se identificar. Se um guarda municipal parar uma pessoa não vai falar assim, eu estou sem documento. Se ela está sem documento, ela não pode se negar a ir até a delegacia e lá ela vai ser identificada. Seja do Rio de Janeiro, seja ela de outro estado. Seja ela do Qualquer estrangeiro. pessoa, se for lá, vai ser identificada? Qualquer pessoa. E aí, se ele falar, eu não vou, aí ele está preso por desobediência. Ele vai ser identificado se de que identificar de qualquer forma? jeito. É através da digital? Sim. Ele vai ser identificado. Se ele não fornecer uma digamos que ele falhe o nome, se tiver uma dúvida em relação à identidade Consegue dele, identificar. pode falar. Seja ele do Estado ou não. Então, assim, a forma de conseguir isso é a condição para a delegacia, não tem jeito. Queria perguntar para o senhor o seguinte, como presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Cabo Frio, quais os principais tipos de crime que estão ocorrendo nesse tempo da sua gestão, que tem sido registrado na nossa cidade, e como a delegacia está atuando para combatê-los? Então, os crimes e suas práticas oscilam, né, no tempo e no espaço. Agora, por exemplo, nesse momento da história, furtos de veículos. Existe um determinado veículo, são os Fiat Strada, por algum motivo que a gente não descobriu ainda, tem alguma associação criminosa furtando esses veículos no Cabo Frio e para alguma destinação específica que a gente vai descobrir, como aconteceu com aquelas picapes que estavam sendo furtadas no ano passado. Você vê, esses bueiros, isso é uma coisa recente. Sim. Agora, Mas que dá mídia, né, doutor? Vai pra mídia, bota a cidade péssima. E tira a porque sensação de segurança. a nossa cidade, ela vai pra mídia por causa de furtos que estão ocorrendo com o furto de tampas de esgoto e isso. Aí, quer dizer, descredibiliza, porque demonstra para o turista, demonstra para quem quer vir alugar uma casa de temporada, por exemplo, em Tamoios, que a cidade é insegura, que a cidade... E não é isso, a realidade nossa não é essa. Nós temos pessoas em situação de rua fazendo alguns furtos sim para poder vender e comprar droga. Mas a nossa cidade em si, ela é segura, ela tem qualidade de vida. A gente tem que deixar isso registrado. Hoje nós conseguimos caminhar na rua sem ser abordado. Então, beleza, tem um roubo aqui, tem um roubo... Claro, bandido tem tudo que é lugar. Mau elemento tem tudo que é lugar. Mas aonde você anda... Você vê uma Romu, você vê uma guarda municipal, você vê uma presença da polícia militar passando com a viatura. Eu sempre falo para eles que de noite, que eles fiquem com essa luminosidade acesa, sabe? Para poder identificarem. Porque as pessoas, elas são muito prontas para crítica. Elas vêm já armadas para poder falar, sabe? Para poder detonar a segurança pública. Mas não é. Nós hoje, nós temos a visibilidade que nós temos uma cidade com qualidade de vida. Agora que tem um monte de bandido, que tem muito traficante e que tem muitas pessoas que ao invés de olharem dentro da sua casa os elementos que ali, dentro da sua própria residência, como filhos, usam drogas, isso é fundamental. E fora a pessoa que vem para a politicagem, que é a politicagem total, só quer saber do se destacar para a política, do ser candidato ou candidata, e aí ao invés de se preocupar com a qualidade da vida mesmo, que amanhã ela morre e não vai existir mais, mas do que vai ficar para quem fica, gente. Para quem vai, o que vai ficar para a nossa semente aí na eternidade, tá? Eu passo a fala para o nosso secretário, Coronel Leandro.
Bom dia novamente. Bom dia. Patrícia, tudo que foi falado aqui, não vou ser repetitivo, só deixar algumas contribuições. Então, a demanda Perfeito. da questão de iluminação e das tampas de reposição a gente vai levar lá para as secretarias competentes. A gente está em vias de assinar, a Prefeitura está em vias de assinar o convênio com a Polícia Civil, que é a implantação do RAS da Polícia Civil no município de Cabo Frio. Então, falta só uma sinalização de parte orçamentária, que a gente está finalizando, eu acredito, na semana que vem. A gente vai estar retornando a documentação para a Polícia Civil, para assinatura do convênio, aí 30 dias, mais ou menos, a nível de implantação. Então, isso aí está avançando, tá, doutor? Só transmitir Isso é lá do importantíssimo. Então, serão disponibilizadas 8 vagas diárias para a 126DP. A nossa contribuição aqui em Tamoios, que conversa com o atual comandante da guarda, o Amaral chegou aí depois, Amaral, vou te colocar aqui no meu lugar, que eu vou ter que me ausentar. A gente agregou mais 2 motocicletas aqui, para aumentar a questão da ostensividade, da presença da Guarda Municipal em Tamoios. Entendemos que há uma necessidade de colocarmos mais uma viatura, principalmente da Patrulha Maria da Penha, que é uma demanda que foi apresentada, inclusive, nessa solenidade lá de premiação lá no fórum. Cabo Frio foi contemplado como emenda parlamentar também, e dentro dos itens que foram apresentados, então está a aquisição de uma viatura, de armamento não letal, de notebooks e telefone, smartphone. Então, a gente acredita que até o final do ano a gente consiga receber esses equipamentos, e aí sim a gente vem com essa Patrulha Maria da Penha para cá, para Tamoios. É importantíssimo. Nossa, nesse sentido, até o final do ano a gente ser contemplado com isso e a gente destinar aqui mais uma viatura para Tamoios. A Prefeitura está em vias também de implantação do RAS da Guarda Civil Municipal. Então, acreditamos também, em paralelo aí ao RAS da Polícia Civil, isso vai acontecer de 30 a 45 dias, é o que a gente acredita. E com isso a gente vai aumentar a ostensividade também, né? A presença. A gente vem dialogando sempre, constante, lá com o 25º PPM, com a Coronel Andréia, uma vez por semana a gente se fala, às vezes pessoalmente, às vezes por telefone mesmo. Doutor Felipe, doutor Alessandro, o Bernardo, enfim, a gente vem sempre dialogando e a gente entende que o município pode contribuir, né? Então existe o convênio do PROES, que a gente vem colocando viaturas específicas para também ajudar e estar de forma integrada com o 25º para poder ajudar nessa questão desses principais delitos, que é o roubo de rua e o roubo de veículos, enfim. E eu vou me colocar à disposição para que a gente, saindo daqui, a gente possa estabelecer, hein, Coronel, doutor, uma ação em vista do Ferro Velho, Sim. Que aí a gente consegue envolver as outras secretarias também, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Meio Ambiente, que aí checar aquele estabelecimento que não tiver as devidas licenças de funcionamento, a gente já encerra as atividades aí também com a postura e com a Guarda Municipal. Então a gente alinha alguma coisa nesse sentido. Acredito que em relação a esses furtos de bueiro, de ferro em geral, de portão, de pequenos furtos praticados de madrugada, isso resolva as 80% do problema. Com certeza. Para matar o Aí problema na a raiz. gente se fala para ao longo da semana, a gente estabelecer fechado. alguma coisa e a gente traz. E deixar claro que, embora o município venha fazendo algumas ações, mas no tocante à iluminação foi startado no início de maio a nova empresa. Então, quer dizer, existem 4 equipes, não é isso, vereador? Existem 4 equipes diárias que vêm implantando. Segundo dados do próprio prefeito, ele colocou que 80% já foi atendido dentro do município no tocante ao aspecto de iluminação. Então, a questão da orla, da rodovia aqui em Tamoios, então está avançando também junto com o DR essa implantação, então já tem um trecho que já está bem iluminado. A orla da praia também, coisa que está se avançando também, enfim. E está bem às escuras. A manutenção também, limpeza, no aspecto ali da orla também, aqui de Tamoios. A gente... Está igual a árvore de Natal, piscando.
encontrar essa dificuldade, né? Essas lâmpadas de LED que vêm aí de algum fornecedor, realmente está acontecendo isso. Então, aí tem uma questão burocrática na questão que a empresa que está executando os serviços, ela não está ainda contemplando essa questão da compra da lâmpada de LED. Então, é um ajuste que está sendo feito, então o município vai avançar nesse sentido. Então, mas só que eles têm que fazer o trabalho direito. E o prefeito, ele não é culpado que ele contrata empresas e as empresas não fazem o trabalho direito. Tem umas funcionários, por exemplo, nossa rua aqui, esses postes ali, ó, ele está queimado. Eu já reclamei, fui lá na consertar, falei com o pessoal, tudo, o Rogério, não trocou, o de lá dá para cair na cabeça de alguém, para cair no lugar. E sobre a segurança daqui, eu moro aqui há 15 anos, estou caminhando para 16. Também não piorou tanto igual o Rio de Janeiro. Não está. Porque o perigo maior daqui, hoje, é a parte de lá. Lá eles estão fazendo barricada, eles estão fazendo várias coisas. Só se você entrar lá, a polícia entrar lá, vai pegar barricada. Lá por trás. Isso aí. Estão fazendo. E A gente- a pior coisa é a gente faz uma vez por semana a operação Só pode responder. manejar uma arma, Pode responder. não Não, sabe. não tô assim. Eles usam crack. Uma vez por semana tem operação de retirar de barricada lá do lado. Uma vez por semana, o 25º realiza a ação de retirada das barricadas. A informação aqui da Coronel, tá? Só para deixar a senhora atualizada também. Mas é muito importante as suas colocações, porque são técnicas e precisas e direcionadas. Eu ligo pro... só deixar bem claro, deixa eu só... Só que daqui a pouco vai ter o tempo para falar, tá bom? Aí daqui a pouco a senhora fala, tá? Eu só espero que ele não vá embora Essa antes. da iluminação a gente vai levar, pode ficar tranquilo, tá bom? Por isso que eu tô deixando ela falar, que ele vai embora. Tá bom, pode deixar. Inclusive aqui tem ralo, Pede pra ele ficar. não é ninguém sentando Pode no deixar. carro, não. É os caminhões da feira que estacionam em cima e quebra. Tá. Então, Então, a a gente vem... Não. A gente vem também, através da Guarda Municipal, realizando, cadê o Matheus? Essa semana a gente já esteve aqui novamente, realizando a operação de mortes, não é isso? Ela não está dizendo que é pouco. Enfim, Calma. Não, ela não está dizendo. Espera aí, gente. A reunião é para solucionar e não para criar aqui é problemas. o quórum adequado realmente É, que pra vocês isso. apresentem as demandas e a gente consiga, de certa Eles estão forma... nervosos aqui, que eles estão pedindo para que você espere eles falarem e não saia antes, tá? Só isso. Então eu fico. Ele vai ficar, pronto. Você é um dos representantes da Prefeitura. Sim, Pois é. E nós estamos. Tudo que foi falado aqui, várias pessoas que iam perguntar, não teve nenhuma oportunidade, né? Porque está se estendendo muito e as pessoas também estão problema. Sobre o CEAM, inclusive a Avenida Teca, ela fez um vídeo, né, que chegou lá, dando jogada das traças, o que não acontecia anterior. Não quero mencionar governos, estou falando de situações. CEAM? Lá, Qual CEAM? daqui da Rua Rio de Janeiro. As traças, desculpa, não Ué, tava foi não. o vídeo da Avenida Terra. Não tava não. Foi o vídeo da Avenida Pelo Terra. menos quando foi entregue na minha gestão, estava maravilhoso, Quanto tempo tem, perfeito. Patrícia? Só se entraram lá e roubaram as Tem, coisas. Patrícia? Quanto tempo tem? É, já tem tempo. Ah, então tá. Aí, a Avenida Na minha Terra gestão fez tava agora impecável. recente, o vídeo não tinha ninguém lá, não tinha mais assistente social, não tinha igualdade, não tinha. Ah, na minha época tinha. E era um dos lugares onde as mulheres se apegavam. Né? Verdade. Mulheres que, graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo de ser vendida por homens, então ele não amanhecia. E tá abandonado? Até falei no grupo, um azeitinho quente no ouvido, negócio. Mas o que acontece? Hoje as mulheres não têm como chegar lá. Vai saber, viu? Era um tratamento excelente. Na minha gestão não colocava dava. mulheres no carro, levava, resolvia tudo no sigilo, entendeu? Ia até a vítima, também, ia até o agressor, e nós não temos mais. Quanto a denúncias, né? Tem que ser online. Ah, deixa eu botar pra você, peraí. Muitas pessoas, gente, não têm acesso à internet.
não tem cultura suficiente para entrar na internet, não sabe nem como se entra. Não tem o dinheiro para se deslocar daqui do primeiro distrito para fazer uma denúncia. Então, sobre as estatísticas aí que foi dito sobre arrombamento, né, de casas, para mim, não é verídico. Me desculpa, Andréia. Não, mas não aquele tem. ali é o registro. É o registro. E o doutor explicou a cifra negra. E Está nós na não- cifra negra. muitos não vão até lá. Exatamente, a gente sabe disso, que existe cifra Na negra. minha travessa mesmo, semana passada teve 3. Você não tem delegacia porque as pessoas não fazem o registro. Sim, teve E a gente 3. sabe de toda a dificuldade E que tem. essa demanda, delegado, secretário, Cardinô, conhece de Muitos todos anos. os carnavais, da época do CIEP, né? Que eu fazia Ih, muitos social anos. lá. Essa demanda vem de anos, gente. Eu tenho 43 anos de Tamoios. Verdade. Política e segurança aqui, conheço de cabo a rabo. Entendeu? E é isso, nós continuamos em 40 anos, nada mudou, ou pelo menos quase nada mudou. Entendeu? Hoje temos sim os policiais, né, estão mais ativos e tal, mas não é o suficiente. Mas aí a gente se desanima, que aí vocês acabaram de falar, né, que temos pouca viatura, é uma coisa também que não pode ser resolvida a curto prazo, né? E vai ficar, minha filha, o dito pelo não dito. Não, perdão, senhora. Não pode interromper porque a gente tem que ir embora. Vamos obedecer agora a demanda, Sueli. Você tem mais alguma coisa para falar? Vamos respeitar a sua ordem, por favor. E mostrar a minha indignação também com os vereadores locais, porque é desnecessário se deslocar o vereador do primeiro distrito, enquanto nós temos 4 aqui, entendeu? E nenhum se interessaram, né? Mas está chegando, né, agora a eleição para deputado. Eles aparecem. Ok, Sueli, obrigada. Ivanildo. Ivanildo. Acho que sou eu. Ana Maria? Ana Maria. Vai, Ana Maria, por gentileza. Então, Preciso só que vocês sejam breves. Existe, a galera até dando as respostas. Que como não pode interromper, acaba a gente não podendo falar no calor do momento. Aham. Então agora ele falou. Aí temos que lembrar também que nem todo mundo tem acesso à internet. Igual você falou de pedir ajuda. Eu sou mãe de adolescente, eu sei. Para pedir ajuda, meu filho. É incrível. A falta de vontade que eles querem fazer. Vou dar um exemplo que eu dei no grupo das políticas. Supondo, fui estuprada. Como é que está meu psicológico, meu emocional, para eu pegar e ir lá em Cabo Frio fazer um registro? Sem contar que tem dia que eu não tenho R$1 para comprar um pão. Aí vou pagar passagem, se eu dei um exemplo da gasolina. Ótimo. Né? Graças a Deus não é o meu caso. Eu moro próximo do Sueli. Tem tido vários assaltos. Foi tão engraçado semana conversando com um amigo da Federal de Macaé, que ele foi assaltado 9 horas da noite quando vinha do serviço. Aí como é que eu pego os duas adolescentes e saio, preciso de segurança? Não tem. Condomínio Soimar, que muitos conhecem, entra em área de risco. Sendo que lá moram muitos policiais. Entendeu? Sol e mar. Soimar, condomínio Soimar. Eu já peguei ladrão na unha, que roubou uma bicicleta da minha Aí irmã. nós somos tiro com Lembra disso? Eu doida. tinha que correr atrás do cara, o cara mergulhou na lagoa, e quando ele saiu do outro lado cansadão, eu agarrei ele até alguém vir me Só ajudar. não- Aí, não generalizando, Pauta. não desrespeitando os policiais. Antigamente, né, eu andava na rua com um carro da polícia, aquilo pra mim era uma glória. Hoje não. Hoje eu tenho medo. Porque eu não sei quem está lá dentro. E a gente sabe. Se sair para trabalhar, imagina, são 4 policiais dentro do carro, vamos botar. Um deles vai ficar em dúvida. Será que são todos bonzinhos? Todos saíram com a mesma... Isso aí é uma percepção da senhora, a senhora vai me Não, desculpar. minha não. Isso é uma Do percepção ser da humano, senhora. do Ser humano ser não. humano. Ser humano não fala pela senhora. Tanto Fala que pela falei, senhora. pedi desculpa Fala pela senhora. aos que estão aqui, Não, a senhora não pode tem pedir desculpa nome. não. Não pode pedir desculpa Já não, porque passou- está sendo ofensiva. Já passou o tempo. Ofensiva. Esse, Isso é a eu sua agora- opinião pessoal. Em respeito à ordem, eu como presidente do Conselho de Segurança, digo que essa é uma fala desrespeitosa. Não é o local, isso aqui é uma reunião de segurança pública. Nós estamos aqui doando, eu sou a pessoa que estou aqui doando o meu tempo. Eu não tenho vínculo com nenhum político, eu não tenho vínculo com prefeitura, eu não tenho vínculo Nem eu. com ninguém. Quem conhece sabe Mas eu que queria eu. dizer para a senhora que nós temos homens muito sérios
tanto na nossa Guarda Municipal, quanto na nossa Polícia Civil, quanto na nossa Polícia Militar. Nós temos pessoas que dedicam a vida pela senhora. A senhora pode não saber, mas dá licença. Tem pessoas aqui. Respeito a eles, Dá porque licença. eu conheço muito deles. Dá licença, dona Ana, Entendeu? só para ficar claro. Tem policiais que não dormem para manter o quadro de segurança ativo do Eu sei, 25º sou muito grata a DPM. eles. Sou Nós muito temos grata várias a eles. pessoas aqui. Então vamos passar a fala? Seu Ivanildo? Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria direcionar a minha Desculpa, dona Ana, eu pergunta tive que ao encerrar. coronel Andréia e ao coronel Leandro, Como é seu nome? com as pautas aqui. Depo, você Eu quer sou falar? o presidente da Associação de Amigos do Loteamento Praia Rasa 1, que fica ali depois César, de quer falar? Florestinha. Depois de Florestinha. Levanta um pouquinho, que o som tá baixo. E os senhores sabem que entre o dia 20 ao dia 28 de maio agora, houve uma invasão do tráfico lá naquele condomínio Santa Maria, lá no final do condomínio Santa Maria, e houve uma operação da polícia Eu não tô falando no com dia você aí. seguinte, que foi lá, fez o choque de ordem e expulsou todos eles, mas eles deram um prejuízo de mais ou menos R$25 mil ao loteamento Santa Maria, que até com armas eles destruíram as câmeras de segurança do loteamento inteiro. Entendeu? Isso é bem sério. E foram lá e foram atrás de quem? Do presidente da associação também, perguntando quem era. Tanto que foi desfeita a associação lá. A polícia fez uma incursão lá, acabou com o tráfico, apagou as inscrições deles. Mas aí a pergunta que eu tenho, porque eles, para acessar o Santa Maria, a rota deles é o meu condomínio, porque o meu condomínio é o loteamento para Asa, que é Amaral Peixoto. Eles passam por ali, os viciados, para ir para lá comprar drogas. Para lá comprar drogas, entendeu? Eu queria pedir a atenção de vocês para que vocês também colocassem uma rotina dos policiais Cronograma. lá dentro, entrando ali dentro, para poder que eles não voltem, porque ali, como é que se diz? Para eles é bom que ali eles pegam a sinagoga, pegam tudo ali por trás e fazem os corres deles. Eles passam naquela gárgula. Essa é a primeira demanda que eu gostaria que você me ajudasse. Segunda, para o coronel, o Leandro, né? Acontece, coronel, lá no meu loteamento, eu estou suando. Eu tive que gastar R$3.500 do meu bolso para cercar uma área enorme embaixo da torre. Eu já cerquei outra área, também na rua principal, para evitar que invadam as áreas debaixo da torre. Entendeu? Já foi feita uma denúncia há 2 anos mais ou menos. O Ministério Público esteve lá, mas o Ministério Público, em vez de ir para combater essas invasões embaixo da torre, eles foram atrás de obras irregulares para parar a obra. Eu gostaria da postura que o secretário mandasse alguém para lá, para olhar, porque já invadiram. E tem gente vindo atrás de mim, só querendo que eu não possa citar nome, para me pedir que eu permita construir embaixo da torre nas áreas que eu fechei para que ninguém construísse. Ainda me oferecendo dinheiro, mas eu falei assim, não posso. Não é meu? Como é que eu vou? Mas tem gente invadindo lá. Hoje mesmo, ontem de madrugada eu acordei, que me avisaram, eu tive que sair de madrugada para arrancar mourão que já estavam botando embaixo da torre. Entendeu? Para vender, tem gente vendendo terreno embaixo da torre lá. E se o senhor for lá agora, mandar uma equipe lá, o senhor vai ver como é que está. Eu fiz a denúncia, filmei, tudinho, mas infelizmente não deu em nada. E o pessoal continua crescendo embaixo da torre. Ivanildo, eu queria só deixar uma dica para você. Só cuidado com a tua exposição, cuidado com o risco, né, da tua família. E assim, eu tenho certeza que o nosso capitão aqui, Machado, ele vai te dar uma atenção e vai te procurar. E também que o secretário, ele fica incumbido também de procurar você. Tá? Pega os telefones pessoais deles, até para você pedir uma proximidade maior, até mesmo pela exposição que você está, porque você está à frente de uma associação, você é um pai de família, você é um empresário de Tamoios, então assim, merece essa dignidade e esse respeito. Eu sei que eu trabalho na área de segurança privada já há muitos anos. Já tem experiência? Eu sou dono de empresa de segurança, só que não é no Rio, não é aqui em Tamoios, é no Rio. Entendi. Eu tenho a minha empresa desde 2010 que atua na área de segurança pública lá, mas eu trabalho só com condomínios e empresas. Trabalhei 8 anos dentro da Caixa Econômica também fazendo segurança para a Caixa Econômica. Tem experiência, né? Entendeu? Então, eles vêm me pedir autorização, só que eu não sou dono de nada.
Entendi. Eu só queria assim, ó, ter um pessoal da postura para entrar lá e dizer, opa, você está construindo aí. Isso aqui é uma área da União. E você não está pedindo favor, você está pedindo que é a obrigação do Senão daqui a pouco município. vai virar o quê? Igual é que você vê a maioria de Tamoios, o que é? A maioria está embaixo da torre, está tudo construído. Invadido. E se a gente não parar agora, eles agora... Correto. Já era, virou normal. Tá. É isso que eu Quer quero. falar? Então, ô Vinícius, depois é o contato do seu Ivanildo, eu faço contato com ele. Pode passar o meu telefone para ele também. Espera aí, só um minutinho, só falta duas Patrícia. pessoas. Um minuto, peraí. Alan Melo. Só falta duas pessoas, já vai acabar, isso fica pro final. Fica pra foto, calma aí. Pessoal, bom dia. Fica aí. Eu quero que depois Bom você dia. perto também. Meu nome é Alan Melo, sou morador ali do bairro Nova Califórnia. Né? Tenho visto aí a ação da Guarda Municipal junto com a Polícia Militar, ali na Rua das Parcas, que eu fui bem antes. E quero dizer o seguinte, relacionado aqui ao ISP, né? Ao AISP, porque nós somos titulados como AISP, Área Integrada de Segurança Pública, e prestamos ao ISP essa satisfação. E eu quero falar o seguinte, fiquei sabendo da reunião, Patrícia, tem 3 dias atrás, entendeu? Então hoje nós vemos aqui mais, desculpa até falar dessa forma, mas é verdade, vemos mais guarda municipal e polícia militar do que a própria população. A população ela tem que se fazer presente. Você convidou alguém? Convidei 2 dias antes da reunião, porque eu não sabia da reunião, entendeu? Sei. Bom, até porque na última Você vem reunião... candidato a vereador de novo? Não vim nem candidato a vereador no ano passado. Tá. Só para saber. Só para deixar bem claro que na última reunião que nós fizemos lá, tanto no Califórnia quanto lá, foram mais de 100 pessoas que passaram na Que o síndico, né, ajudou bastante. Os 3, 4 presidentes das associações de moradores se juntaram e encheram uma reunião. Mas sim, qual a tua fala? É sobre Tamoios? Então fale, por gentileza. Sim. Então, assim, essas reuniões ela tem que ser mais divulgada, porque quem tem que estar aqui é a população, porque isso aí é levado para o Instituto. Perfeito. Vamos contar com você para divulgar. Eu sempre divulgo. Muito obrigada. O que eu quero dizer é o seguinte, precisamos ter mais ação como essa em Tamoios, né? Porque assim, outra coisa, ao modo de eu ver, não sei se todos vê essa situação, a região dos lagos tinha que ter outro batalhão também. Por quê? Quem conhece o 9º batalhão, que era da época, o 9º batalhão ele abrangia aquela área todinha ali de Parada de Lupa, aquele lado de lá, e foi criado o 41 para poder abranger uma área maior. Hoje, 25 ele abrange outros municípios. É muito grande para abranger dos municípios. Então, assim, eu sei que essa dificuldade é muito grande. Você tem que estar em Búzios, tem que estar em Arraial, tem que estar em Guaba Grande. As reuniões, elas prolongam cada vez mais. Então, assim, Tamoios, hoje, precisa ter mais dessa iniciativa da segurança pública, do CCS. Precisa ter mais reuniões. Por quê? A reunião ela é mensal. Mensal. A reunião, além de ser mensal, eu vou deixar aqui uma coisa clara. Então, a sua sugestão é de mais um batalhão, é isso? Mais um batalhão, a gente precisa, a minha sugestão, precisa de mais um batalhão, sim. O policiamento está sendo bem reforçado, sim, estão trabalhando direito, sim. E o que eu quero deixar bem claro é isso, é que essa reunião que tem em Tamoios precisa ser mais divulgada. Só isso. Tudo bem. A gente conta com a população, né? E quero te agradecer, Sueli, por ter divulgado também, ter compartilhado, e outras pessoas várias. Queria mencionar em resposta só a você, para a gente não se alongar, o seguinte: a construção de um novo batalhão vai incidir simplesmente na divisão do efetivo que existe hoje no 25º. E isso, na visão de todos, que é uma coisa grandiosa, agora acabaram de entrar aí 1.000 formados. Então esses 1.000 formados não dão para nada, porque na verdade a divisão deles, eles nunca vêm para cá. Eles acabam sendo espalhados em toda a área da segurança presente, que está sendo instalada em vários locais. O que nós precisamos na nossa cidade, na minha visão, com experiência, atuando de forma voluntária desde 2005, e não com politicagem, ou para me eleger, ou para nada disso, mas sim para fazer o bem e ajudar a população. Hoje, essa reunião ela é de uma suma importância. E mais importante ainda porque tem várias presenças de militares aqui. Sabe por quê? São eles que fazem a diferença. São eles que botam o deles na reta. São eles... Espera aí, agora sou eu. São eles que botam. Então hoje nós temos aqui um delegado da Civil
da 126 DP, dizendo que Tamoios precisa se expandir. Tamoios precisa se desvencilhar. Isso é uma visão, Alan, que todos têm. Tamoios está num tamanho que não cabe um secretário de segurança, tem que caber dois, tem um para lá, um para cá. Então o sub tem que vir. Isso é uma visão que o governo tem que ter. Isso é uma visão que o governador do estado está tendo de investir e trazer para a nossa cidade muito mais investimento. Então o que acho que a gente tem que fazer é sempre de forma harmoniosa. Eu sei que muitas vezes um estava no governo anterior, não tem espaço agora, quer se encaixar, enfim. Mas o que a gente tem que prezar é a segurança do todo. Porque na hora que uma mulher ela é agredida por um agressor, o cara não pergunta se ela é Bolsonaro ou se ela é Lula. Uma pessoa que vai ser assaltada, o cara não te pergunta, aqui, tu é o quê? Direita, esquerda, tu é Magdala ou tu é Serginho? Não vai perguntar, vai matar, vai roubar e vai fazer o que for. Então nós precisamos ter mais empatia pelas pessoas que dedicam o tempo delas gratuitamente, sem terem portarias, sabe? E eu gostaria muito que isso fosse... Não, eu tenho que passar a fala para ela. Só uma tréplica, rapidinho. Sem problema, mas eu tenho que passar para ela, tá? Secretário, 5 minutos. Tá, pode Prometo que é 5 minutos. Débora quer falar. Primeiro, deixa Ele quer ir embora. Fica em pé. Deixa a Débora falar? deixa eu só Então vai, falar, por gentileza. O tempo que você está falando aí, todos nós também temos nosso tempo aqui. 3 minutos, por regra. E eu dou 10, dou Nosso 20. tempo também estaria aqui. E outra coisa, eu vou falar que nem o próprio delegado falou, que a mídia ela é muito importante. E nós somos a mídia. Nós estamos aqui reivindicando um batalhão, reivindicando E são uma muito minoria. bem-vindos. Então, assim, eu não estou aqui por portaria. Primeiro, eu não estou aqui por portaria. Entendeu? Não faço parte do governo do Estado, nem do governo federal. Não, do governo federal Maravilha. mesmo, do município. Agora, a gente também quer o mesmo respeito. Isso, entendeu? isso aí. Eu só vim aqui para falar. Mas você está sendo respeitado. Não, você está mas se eu- sentindo desrespeitado? Eu me senti. Porque eu me senti. Pra mim, dizendo que Não, eu me senti. Você está dizendo que a reunião está Eu me senti. esvaziada. Eu me senti. Ali, ó. Tá esvaziada, sim. Ali, que maravilha. Eu tô Oi, falando a verdade. tudo bem, querido? Um querido. Obrigada pelo respeito, Alain. Você é sempre um querido. Obrigado. Pode falar, minha querida. Bom dia. Hã? Saudações a todas Bom dia. e todas. Hoje eu venho representando meu povo de terreiro. Não, agora não pode falar mais. Ela é a última. Agradecer. Ela é a última hoje. Não, mas eu ia botar Desculpa. da polícia. Porque tinha que ter, você pode agradecer depois, tá? Direto para ela. Pois não. Bom dia, saudações a todos. Desculpa a interrupção aqui. Sem nenhum problema. Para quem não me conhece, prazer, sou Débora Almeida, presidente da FECARD, Federação de Cultura Afro do Estado do Rio de Janeiro. Nossa base é aqui Tamoios, Cabo Frio. Apesar de eu ser estadual, eu sou cabofriense. Hoje eu estou cabofriense, porque eu sou Velho Brejo. Velho Brejo, para quem não sabe, é o real nome de Belfor Roxo. Então eu sou Belfor Roxense. Mas hoje aqui a situação é Cabo Frio, Tamoios. Concordo com muito que falou, muito obrigado por ter ficado. E eu venho pedir apenas que a nossa polícia, o nosso poder público, as nossas forças militares tenham um olhar com mais carinho para o meu povo de matrizes africanas. Para o meu povo preto, para o meu povo crioulo. Não só aquele povo que está na rua, que para muitos falam mal, abrem a boca para falar assim, aquele macumbeiro está na esquina fazendo despacho. Vamos lembrar que isso da cadeia. Vamos lembrar que isso está fora da lei. Então, por favor, venham pedir que olhem com um pouquinho mais de carinho para o nosso povo. Em relação ao que você falou, Patrícia, de ter o cadastro das pessoas em situação de vulnerabilidade social no município, não podemos ter e não podemos dar para ele, o nosso delegado, porque a maioria dessa população é negra. E esse cadastro, ele principalmente, ele visa os negros. É uma coisa que nós, dentro da defensoria, estamos lá brigando para que esse cadastro, principalmente essa biometria facial, caia. Porque ela só visa os negros. Essa reunião, eu fiquei sabendo hoje de manhã.
Então, assim, real. Você não participa de nenhum grupo de WhatsApp Então, da olha cidade? só, eu já participei dessa reunião há muito tempo atrás. Eu me lembro. Então, eu não consegui entrar no grupo, mas isso não tem problema, porque Depois toda reunião é teu bem-vinda. telefone tá aqui? Toda reunião é bem-vinda. Vou botar você no grupo A de gente tamanho. precisa ter. Claro. E a gente também precisa que E a ela tua olhe- presença é muito que ela importante. olhe para todos os clérigos. Claro. Assim como eu estou pedindo para olhar para o meu povo, hoje eu brigo pelo meu povo. E por isso que eu estou dizendo, esse cadastro, ele só olha os pretos. Por isso que eu me exaltei quando ela falou da questão dos... O problema está do lado de lá. Porque todo mundo sabe que o lado de cá é dos ricos e do lado de lá é os pobres, que é onde tem as invasões. Quem invade é o quem? É a mulher preta, periférica, de mãe solo, cai um monte de criança remelentinha, né? Que é assim que é falar dos filhos dos pretos, porque ninguém chama uma criança branca de remelento. Só é remelento os filhos dos pretos. Então tá tudo lá de lá. Mas ninguém olha que aquela mãe invadiu aquela casa que está abandonada há tempo por um branco que construiu, largou há mais de 25 anos uma casa. Ninguém fala que ela entrou naquela casa e foi abandonada por um branco porque ela foi estuprada, porque ela foi violentada, porque ela tomou um soco na cara. Ou simplesmente porque o marido olhou para a cara dela e falou assim: eu não vou cuidar dos seus remelentos. Aí é muito fácil falar que o problema está do lado de lá. O problema está do lado de cá também. Porque bandido não tem cor, não tem cheiro. Mas isso é uma visão da senhora que teve aqui, Mas né? aí, Então, cada por um isso com que- seu mas, direito assim, de fala. Por isso que eu estou replicando. Aham. Porque a nossa reunião aqui é reunião de segurança pública. Isso aí. Nós precisamos não só de uma DEAN, precisamos de uma DECRAD. Porque o meu povo tem que sair daqui para ir lá para o Rio para fazer uma denúncia. Porque a nossa delegacia, ela não recebe. Ela pode receber, mas não vai agir. Vai ter que passar para a DECRAD. Então, o que eu sempre falo, e eu tive essa conversa ontem com a Fabiana, nossa ouvidora. A gente necessita de uma DECRAD. É uma DECRAD junto com uma delegacia aqui em Tamoios. Mas a DECRAD não é só para Tamoios, não. A DECRAD é para o município e para a região. Porque ter uma DECRAD só no estado do Rio é abuso. Então nós hoje precisamos de uma DECRAD. Nós hoje precisamos que quando chegar um macumbeiro, porque é assim que todo mundo fala, ninguém fala que é uma pessoa de matrizes africanas, ninguém fala que é um bandista, candomblecista, de Ifá, vai chamar de macumbeiro. Na delegacia, os policiais que estão lá têm um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de decência, a decência, desculpa as palavras, mas é a decência, porque muitas das vezes falta. O senhor me desculpe, o senhor sabe que isso acontece, porque infelizmente é o ser humano. E acaba deixando ter o conflito da sua crença aqui lá fora e do seu trabalho. E aí a crença entra dentro do trabalho e desfaz tudo. Ali não é só um macumbeiro que foi violentado, não é só um macumbeiro que teve o seu barracão todo depredado, roubado. É um ser humano. Você sabia que na 126 tem várias pessoas, vários policiais da mesma religião? Não, eu sei que tem. Mas assim, isso não é só pra cá, é geral, né? Porque graças a Deus o senhor vai ser hoje o nosso porta-voz. O senhor vai levar como titular e que vai espalhar. A gente precisa também, Patrícia, que uma dessas reuniões, se puder, seja dentro de um terreiro. Pode marcar. Que é para poder a gente vai levar. Eu vou em igreja, eu vou em aqui. terreiro, eu vou em tudo. Sabe por quê? Porque É comigo mesmo. Não, sabe por quê? Eu tenho maior A respeito, gente tá? precisa mostrar que a segurança, que o poder público não é só para uns, é para todos. Posso então agora te responder Obrigada, nesse sentido? secretário, obrigada pelos 5 minutos, tá? Débora, seus 5 minutos foram grandiosos. Eu acho que a intolerância religiosa, não só para quem é da parte de terreiros, né? Mas também para quem é evangélico, para quem é católico, para quem é de qualquer religião. Porque são tantas religiões, né? Hoje tem religião de bruxa, religião... Tem que eu não sei o nome, perdão, mas tem também. E são várias religiões. Eu tenho meu total respeito. Sabe por quê? Eu acho que isso que você falou é muito sério. As pessoas estão muito intolerantes.
Mas não é só com religião, é com um todo. As pessoas hoje, a gente veio para cá, ele bateu com o carro, a gente teve uma batida e não desistiu de vir. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se uma pessoa levanta e vai brigar com o cara que parou o carro do nada, ele pode levar um tiro na hora. Ele pode ter uma briga ali naquele momento. Então, só para encerrar e não me alongar, eu queria dizer para você que, Carlos Eduardo, você, assessor de deputado estadual, então a gente tem um deputado estadual aqui presente, né, que está representando através do assessor dele, que representa a Comissão de Segurança Pública da LERJ, para fazer essa indicação da criação de uma delegacia através dessa solicitação do Conselho Comunitário de Segurança, com a Débora representando essa classe, porque é de muita importância. E outra coisa que eu queria te falar, quando eu falo de identificar as pessoas em situação de rua, e onde você vem falar da parte dos negros, eu já enxergo de um outro jeito. Porque sempre que acontece um furto, e aí vai para uma verificação, botam um monte de pessoas negras parecidas. E eu já tive caso de pessoas que eu conheço que foram presas injustamente. E depois ficou lá quase que 3 anos para poder conseguir sair. Então eu sei o que é isso. Tá? De amigo, de filho de amiga minha, e a gente brigar com advogado, com tudo. Por isso que eu sou a favor do reconhecimento facial de câmeras, reconhecimento de placas, porque quando você reconhece uma pessoa pelo facial, você nunca vai ter erros, entendeu? Mas minha total compreensão a você. Porque, por exemplo, eu já tive minha loja roubada em Cabo Frio, e não foi um negro. Por que seria? Será que o traficante, o usuário só está na... Eu sempre falo isso, não está só na comunidade. Ele está na cobertura, ele está na mansão, ele está o filho do dono da mansão. Você compreende? Essa é a minha visão. Mas foi simplesmente um filho de empresário viciado e branco, que foi lá e roubou um computador, que a polícia recuperou imediatamente, em menos de 24 horas. Então, assim, isso... Era só para finalizar. Claudinho, eu queria que você só falasse aí alguma coisa porque, poxa, a tua presença aqui como vereador, único vereador, nós temos 4 em Tamoios, nenhum veio, receberam lá os convites e não compareceram. Patrícia, obrigado pela oportunidade. Imagina. Bom dia a todos. Quem não me conhece, sou do Jacaré, primeiro distrito. Então, poderia deixar de comparecer a essa reunião com... Todas eu procuro estar presente, ou quero mandar um assessor. Pegando um gancho da fala do nosso delegado, na questão quase que de emancipação na cidade, assim, a minha fala, eu tive aqui em época de eleição, eu acho assim que demanda muito a questão de efetivo. Quando você emancipa, você tem que ter mais um prefeito, mais vice-prefeito, mais secretário, mais vereadores. Divide. Eu acho e eu penso que o que tem que haver é mais mobilização, mais movimentação, como o delegado falou. Hoje nós temos mídias, nós temos grupos, tem que haver, isso aqui está lotado, tem que haver manifestações. Não é possível, a gente tem 4 vereadores, são 4 amigos, tem que ser cobrado, assim como eu sou cobrado no meu bairro. E só para você entender, hoje, as reuniões mais vazias são de Tamoios. Sempre, desde 2005. Meu bairro... Pode ser avisada com 30 dias, dá 13 pessoas, 10 pessoas. Podem baixar no Google aí e ver há 10, 12 anos atrás como era o Jacaré. Hoje nós não temos uma barricada, hoje nós não temos enfrentamentos, não temos mais manchete dos jornais, não temos mais mortes. Tudo graças a Deus e mobilização e a boa vontade do 25º. Verdade. Nosso capitão aqui perturba ele pra caramba. A nossa comandante, às vezes, madrugada, eu estou mandando mensagem para ela está dando resposta. Então, essa movimentação que precisa haver. No demais, nós precisamos ter uma consciência, né, que nós não podemos ter pena de vagabundo. Eu fui cobrado aqui questão de invasão, fui cobrado aqui questão de barricada. Quando a polícia age, quando a guarda age, aí vai para a mídia, porque às vezes né, tem que ter um enfrentamento. Como o delegado falou, só se respeita o que se teme. Não quer morrer, não enfrenta, não rouba, não bota arma na cara do cidadão. Aí quando aparece na mídia, aparece um monte de gente com pena.
Tem que ter pé na galinha lá no meu Então, assim, vamos estudar, vamos fazer um curso. A Secretaria da Família tem para mais de 600 vagas de emprego. Mas na hora que a gente pede, ninguém quer fazer lá o currículo, ninguém quer preencher. Então não pode ter pena de vagabundo. Isso aí. Vagabundo tem que correr. Então aqui meu agradecimento à Polícia Militar, ao nosso delegado, à Guarda Municipal, agradecer de coração, agradecer ao assessor do nosso deputado, poderia estar, hoje é sexta-feira, mas está aqui, está anotando tudinho ali, a gente está sempre trocando a figurinha, está aqui representando. Então, a minha fala aqui, gente, é de que a gente precisa se mobilizar. Eu não estou em campanha, eu venci a eleição, eu podia estar em qualquer outro lugar, mas eu estou rodando quase todas as reuniões eu me faço presente. E finalizo aqui dizendo, meu gabinete está à disposição. Tenho recebido várias demandas do 2º Distrito, as indicações têm sido feitas, os debates têm sido feitos. Outro dia eu entrei naquele debate com o Tatá a respeito de, eu sou tamoense. Que história é essa, sou tamoense? Nós somos cabofrienses. Agora a gente precisa buscar para cá a fatia que pertence ao 2º Distrito. Precisa trazer para cá intervenções. A gente precisa trazer... A gente tem uma sala aqui, Patrícia, fiquei sabendo outro dia, a gente tem uma sala aqui alugada da Câmara Municipal. Por que não trazer reuniões da Câmara para cá? Por que não trazemos para cá? Mas era pública, né? A audiência pública e reuniões públicas poderiam ser realizadas. No 2º Distrito. Tá, Claudinho, mais o quê? Tá bom, gente? Obrigado, Patrícia. E te agradecer. Que você não ganha R$1, mas está sempre na militância, está sempre representando. Eu me sinto representado por você. Obrigada pelo respeito, obrigada pela amizade, pela parceria de tantos anos. Quero agradecer aqui a todos que estiveram presentes, quero agradecer aos militares, quero agradecer a Coronel Andréia, comandante do 25º BPM, quero agradecer ao delegado da 126 DP aqui presente, agradecer ao vereador Cláudio Silva, representando todos os vereadores aqui, porque ele vai levar as demandas, e agradecer principalmente a todos que aqui também participaram falando, colocando para fora, né, toda o seu sentimento. Acho que as pessoas realmente precisam fazer isso. Agora aqui, agradecer a presidência também do Jacaré aqui presente, que teve aqui o César. Muito obrigada, eu não quis falar. Então, assim, é isso. Eu, Patrícia Cardinô, continuo à disposição, mesmo em qualquer situação contraditória ou com obstáculos e turbulências. Estou aqui. Obrigada, fiquem com Deus, um abraço. E as eleições vêm aí, né? Então, as reuniões vão ficar mais cheias.